Juazeiro do Norte, Ceará. A partir de agora, você vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e é gol! Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Marco Valério. Grande abraço para você que sintoniza Vale FM 99,9. Emoção do futebol, Série B do Campeonato Cearense. A partir de agora, já estão em campo Pacatuba e Casa, na cidade de Pacajus. Ao nosso lado, Aloísio Vilar, já trazendo a definição, a escalação do time do Icasa pro jogo desta tarde. Boa tarde, Aloísio. Ótima tarde para você, Marco Valério, e para você ouvinte que já acompanha o Futebol Show do Timaço da Vale FM. O Icasa veio a campo com 1 Iago Haas, 22 Alex Rocha, 3 Samuel, 4 Marlon e 6 Matson, 5 Sérgio Barros, 8 Elivelton, 10 para Doda, que é o capitão da equipe, e o ataque com 11 Pingo, 7 Felipe Araújo e 16 Jonathan, que é a novidade no ataque do Verdão hoje, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Vilar. Tá legal, Verdão do Cariri, que defende a liderança do torneio. Icasa é o primeiro colocado da competição e, claro, tem ali concorrentes bem próximos como Floresta, o Guarani de Sobral, mas o Verdão do Cariri tentando a sua primeira vitória fora de casa. Jogo na cidade de Pacajus. E o Pacatuba, como é que tá em campo, hein, Aloísio? O Pacatuba veio a campo com 1 Maxwell, 16 Leomir, 4 Jefferson, que é o capitão da equipe, 13 Guilherme e 6 para o Wesley Silva, 8 Pedro Marlon, 18 Michel, 15 Bizinga, 17 Rian Davi, 21 Davi e 9 para Hudson. É a equipe comandada pelo técnico Júnior Cearense. Tá legal, e o time do Pacatuba já vem para o ataque, chega bem cortando a zaga do Icasa com Alex, bota a bola para a linha lateral em favor do time do Pacatuba, Wesley Silva para a cobrança, o lateral do time que é mandante do jogo, toca a bola do campo de defesa, deixa a bola trabalhada, quem recebe agora é Michel movimenta, lança a bola do campo de defesa, faz o passe pela direita, solta a bola para Leomir, é o time do Pacatuba tentando a jogada do ataque, chega bem Sérgio Barros, ganha pelo time de casa, faz o passe, entrega a bola para Matson, brigou pela posse da Branquinha, acaba ali caindo o jogador do time Alviverde Juazeirense, tá parado o jogo, é falta pro Icasa no campo de defesa. E a equipe de arbitragem, Aloísio, pro jogo desta tarde. O árbitro é Alexandre de Souza Peixoto e tem as assistências de Alain Menezes e Rafael Bruno. Tudo isso pra você num oferecimento de produtos Ambev, feitos com amor, a garotada adora, pipocas, doces, salgados e salgadinhos deliciosos da marca Ambev. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Tudo isso com 3 minutos e meio do primeiro tempo em Pacaju. 0 para o Pacatuba, 0 também para o Icasa. O Verdão do Cariri, líder absoluto da competição, mas precisa da vitória hoje. Levantamento feito pela direita, vem para o ataque, recebeu Felipe Araújo, domina a bola do time do Icasa com dificuldade, toma ali à frente ali o zagueiro, ganha apenas o tiro de meta em favor da equipe do Pacatuba. Vamos ao contato com ele, que analisa mais um jogo do Verdão fora de casa neste campeonato. Ele chega no microfone da Vale FM. Boa tarde, Marco Valério, Aloísio, queridos colegas do Timaço da Vale FM. Eu acho que o Marcelo está pensando do jeito do torcedor, da imprensa, certamente do restante da comissão técnica. Precisa municiar, precisa mexer.
esse ataque do time do Icasa. E tem sido um ataque pífio. Vamos ver qual é a do Jonathan, se ele consegue realmente um bom desempenho, se torna esse ataque mais agressivo, porque passa por um setor de criação muito confuso, sabe, Marco? E ainda, quando cria as oportunidades, o Icasa desperdiça muito. Vamos ver qual é a do ataque alviverde desta tarde no jogo contra o Pacatuba, Marco. Tá legal, querido Nebotier Tenório. Aqui o time do Pacatuba lança a bola da grande área. Goleirão Iago Haas sai tranquilo para fazer a defesa. Na hora de presentear ou decorar a sua casa, você já sabe, vá na Já o Presentes, porque pensou presentes, Já o Presentes. O Icasa toca a bola pelo setor de meio campo. A bola vem dominada com Sérgio Barros. Vai levando o time do Icasa para o campo de ataque. Disputa de jogada. O levantamento feito pela canhota com Marlon, trabalha pelo Verdão do Cariri. Jonathan recebe, toca a bola para Marlon, levantou na grande área, o cruzamento chega bem, tirando ali a zaga do time do Pacatuba. Volta a bola pela direita em favor do time de casa, bola tocada mais atrás, agora com Alex Rocha, ele lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada, outra vez o time de casa vem para o ataque, Elivelton faz o cruzamento muito forte, a bola sai, é só em favor agora do time do Pacatuba. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 6 minutos do primeiro tempo na cidade de Pacaju. 0 para a equipe do Icasa, 0 também para o Pacatuba. Jogo comando de campo para o time do Pacatuba. Teve falta no meio, o árbitro mandou seguir o lance. A bola vem dominada com Bizinga, é um dos volantes do time do Pacatuba. Ele toca a bola do campo de defesa, vem outra vez a bola tocada. Quem recebe é o zagueiro Jefferson. Toque errado, recuperação do time do Icasa. Boa jogada no pingo. O drible da Vaca tentou, outra jogada, chega bem Michel para cortar pelo time do Pacatuba, mas que bobeira da zaga do time que, digamos assim, é o dono da casa, é o mandante do jogo, Aloysio. Saindo errado, e o Pingo bem poderia ter aproveitado essa oportunidade, mas meio que se atrapalhou por ali, a bola voltou ali para a equipe do Pacatuba, segue 0-0 no placar, informou o Produtos Ambev. Em nome também de Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 7 lojas para melhor lhe atender das Farmácias Fernandes. Grage Veículos Multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia é com a Grage Veículos. Outra vez o time do Pacatuba tenta a jogada pelo meio, a bola vem tocada, buscava ali o atacante do time da casa, o árbitro já paralisa, marca falta no campo de defesa, favorece o time do Verdão do Cariri, Aloysio. Falta no campo de defesa em favor da equipe casiana, falta cometida ali em cima do Alex Rocha, vai o Samuel para a cobrança, segue 0-0 no estádio João Ronaldo, informou o Ramagem Couros. O Icasa que hoje, pro torcedor que não tá vendo o jogo, joga de camisa verde, calção na cor branca, meião num tom verde mais claro, ali dos jogadores do time do Icasa, o Verdão do Cariri. Bola movimentada no ataque, tenta outra vez o time alviverde Juazeirense, brigando por ela o Felipe, a bola vai sobrando agora no campo de defesa, em favor da equipe do Pacatuba. 0-0, 8 minutos de partida, você ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Ligue, peça sua 988-42-9514 e o nosso canal no YouTube para você ouvir também o áudio da transmissão, Rádio Vale FM 99 Oficial. Aqui desce o Pacatuba, boa jogada, bate pro gol, Iago Haas para salvar o Icasa. Numa ótima jogada agora do ataque do time da casa, goleirão do Icasa salvou o Verdão agora, hein, Aloysio? Salvou, boa chegada da equipe do Pacatuba lá pela ponta direita, o atacante chegou, entrou na grande área e bateu direto pro gol. Iago Haas estava esperto, fez a defesa com a perna, segue o jogo 0-0, informou a Alfa Vidro. E era o Davi, que é muito conhecido, já jogou em vários clubes do futebol caririense, foi revelado pelo Campo Grande do Suarez e agora está no time do Pacatuba, veio do Botafogo de João Pessoa para o Pacatuba, para as disputas da Série B. Outra vez o time da casa vem para o ataque, tentativa do Hudson, chegou cortando bem ali a zaga do time do Icasa. E ao ver o Hudson, eu me lembro do que disse ontem aqui o Fabiano Rodrigues, que era um jogador que estava certo com o Icasa e de última hora preferiu ir para o Pacatuba para ganhar um pouco mais. É profissional, vive disso, é compreensível, não é, Luiz? Não aconteceu só com o Hudson, aconteceu com vários outros jogadores que estavam quase que certos com o Icasa, mas receberam ali 2-3 mil a mais e foram para outras equipes. E aí o Icasa encerrou por aí as contratações com Felipe Araújo, Emerson Catarina e o Doda, já que não tem mais
prazo, Marcos, se encerrou o prazo para inscrever jogadores na Série B. E o Icasa vai tocando bola no campo de defesa. Marlon faz o passe, entrega a bola curtinho para Sérgio Barros, lança a bola pelo meio, tocando agora para o Doda, uma das últimas contratações do Icasa. Mais atrás com um bom volante, Elivelton domina a bola pelo time alviverde Juazeirense. Atenção, torcedor, confira a hora com o timaço da Vale FM. 3 da tarde, 40 minutos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. A hora em nome de Novo Rio Veículos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Cidade de Pacajus, já temos 10 minutos de jogo, 10 minutos do primeiro tempo, pela Série B do Campeonato Cearense, no placar do Cariri da Sorte. Lembrando que amanhã no prêmio principal tem uma picape Estrada mais 10 mil no quarto sorteio, 0 para o Pacatuba, 0 para o Icasa. A rodada da segundona vai seguir amanhã, destaque para o confronto do Floresta contra o Guarani de Sobral. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Que vem pro ataque o time do Pacatuba. Chegou ali, foi mais rápido o atacante, queria até uma penalidade, coisa que não aconteceu. E o árbitro da partida foi tranquilo, né? Ali sem nenhuma dúvida, sem nenhum titubeio, foi logo marcando, assinalando, melhor dizendo, que era um lance tranquilo, um lance sem maiores problemas para a defesa do Icasa, Luísio. O atacante do Pacatuba tocou na bola e caiu, né? Não houve nenhum tipo de toque do goleiro Iago Haas. Segue o jogo 0-0, informação para Alain Martelinho de Ouro. Tudo isso na marca de 11 minutos e 30 jogados, etapa primeira de jogo, Cidade de Pacajus, Campeonato Cearense. Você acompanha aqui com o timaço da Vale FM. Meu amigo, quando o cara é chato mesmo. Lateral pro time do Pacatuba aqui no campo de defesa. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 7 lojas para melhor lhe atender, eu disse, nas Farmácias Fernandes. A bola vem tocada pela canhota, recebe o lateral Wesley Silva pelo time do Pacatuba. Antecipação da zaga do Icasa com um bom lateral do Verdão, Alex, já perde a posse de bola. Antecipação agora do time do Pacatuba, mas veio ali o Doda para ganhar bem pelo Verdão. O novo camisa 10 do Icasa, que veio pro lugar do Gustavinho. Abriu jogada pela direita, faz o passe, entrega a bola com Felipe, volta outra vez pela direita. O Icasa tenta a complementação da jogada, apenas observa ali o Jefferson, zagueiro do Pacatuba, saída de bola, é tiro de meta pro time da casa. O placar é de 0-0 deste primeiro tempo. Eu lembro que se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênesis Solar é a solução. Ligue para 981 23 79 56 e fale com Luciano Carvalho. Na hora de presentear ou decorar a sua casa, vale já o Presentes, porque você já sabe, pensou presentes, já o Presentes com você. E casa tocando a bola no campo de defesa, o goleiro Iago Haas manda ali um chutão para o ataque, de goleiro para goleiro, ficou tranquilo agora pro goleiro Maxwell, que faz uma graça ali pelo time do Pacatuba. Lembrando, de segunda a sexta-feira às 18h05 você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos na 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Novamente a bola vem tocada aqui no setor canhoto, jogo parado para a cobrança de uma falta agora no campo de defesa em favor da equipe do Pacatuba no seu sistema defensivo. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos na 99,9. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você vai lá também com a produção do nosso grande LL para acompanhar aí você que gosta de ouvir o futebol também no YouTube. No campo de defesa, a bola vem tocada pelo time do Pacatuba, vem goleirão Maxwell dominando bola aqui no campo de defesa. E eu lembro que o timaço da Vale FM tem oferecimento de produtos Panebom Pau Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses.
Lanches, Produtos Bonebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Lateral não chega a sair a bola, mas quem domina é um dos zagueiros do time do Pacatuba. Solta a bola pelo meio para Michel, volta mais atrás agora quem domina é Guilherme, faz o passe com Jefferson, vai dominando bola, o zagueiro camisa 4 do time da casa, abriu jogada com Wesley Silva, marcação ali do atacante do Verdão, que era o Felipe, a bola sai lateral para o time do Pacatuba, um pouquinho mais atrás, diz o árbitro da partida. 0-0 é o placar do jogo. Tudo isso pra você ligado no Timaço da Vale FM. Lateral mais um pro time do Pacatuba. E todo mundo na expectativa de como será o comportamento do Icasa. Seu terceiro jogo fora de casa. Ainda não ganhou fora de casa, mas é o líder. É até aqui o melhor time da competição. Bola tocada outra vez pelo time do Icasa. Jonathan vira o jogo pela canhota pra ninguém. A bola sai lateral no campo de defesa pro time do Pacatuba. Atenção, torcedor, confira a hora na cidade de Pacajus. 3h45 aqui na Vale FM, num oferecimento de Novo Rio Veículos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 16 minutos agora do primeiro tempo, 16 minutos da primeira etapa. Em Pacajus, no placar do Cariri da Sorte, 0 pro Pacatuba, 0 para o Icasa. Amanhã, 9 da manhã no Morenão, Iguatu e Ceará começam a decidir uma vaga na grande final do Campeonato Cearense. A informação para Atacom, o Home Center que o Cariri aprovou. Vale FM. Vale FM, Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Alô, galera do Icasa, acompanhando o jogo pela TV também, com o áudio ligado na 99,9. Obrigado pela companhia. Aqui uma entrada mais dura agora do jogador do time do Pacatuba. Lá do outro lado tá marcada a falta pro time alviverde juazeirense. Alô, Bísio. Falta do Pedro Marno ali em cima do Jonathan. Lá pelo lado esquerdo. Falta que favorece a equipe do Icasa. Primeira bola parada. Próprio Jonathan ali se aproximando para a cobrança. Mas quem vai mesmo é o Elivelton, viu, Marco? Uma informação para Madeireira Beira Rio. Lugar certo para você economizar. Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro Barbalha. Levantamento vai ser feito na grande área. Placar de 0-0, 17 minutos do primeiro tempo. Cidade de Pacajus. O Icasa vai empatando fora de casa. Mas olha, tem que ter cuidado com os times que estão chegando ali no encalço do Verdão na classificação geral do campeonato. Me refiro ao Floresta também, a equipe do Guarani de Sobral. Levantamento feito para a boca do gol, cruzamento na grande área, toca de cabeça pelo alto, tentava jogada, jogadores do Icasa queriam ali um toque. O árbitro manda seguir o lance, vem outra vez para o ataque o time do Pacatuba. O árbitro já paralisa agora, marcando falta e pinta o primeiro cartão do jogo, hein, Aloysio Vilar? Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação, camisa 16, Jonathan da equipe do Icasa. 16, Jonathan é o primeiro cartão do jogo aqui no estádio João Ronaldo. Rapaz, e um cartão bobo ali, né? Tentou parar um contragolpe, realmente um cartão muito bobo do jogador do time do Icasa, o Jonathan, camisa de número 16, que não vinha sendo titular no time não é, Aloysio? Pois é, Marco, ele sempre entrava ali no segundo tempo, o Jonathan que é lateral esquerdo e também volante, e hoje está improvisado ali como atacante pelas extremas, né? O técnico Marcelo Vilar acabou optando pela entrada do Jonathan, já que no último jogo o Tavares teve alguns problemas, provocou inclusive diante lá do Tirol, e agora ele preferiu deixar o Tavares no banco e colocar o Jonathan aí improvisado. Manda aqui um abraço pro querido colega Jader Guga, nos informando que lá no depósito do posto Ipiranga, todo mundo ligado aqui na Vale FM, tem o Tiago, o aniversariante de hoje. Um abraço pra você, Tiago. Alô, galera do posto Ipiranga, obrigado pela companhia, parabéns aí ao aniversariante do dia, o Tiago. Um abraço também pro nosso querido amigo Pelado, tá ligado na Vale FM, valeu Pelado, bem crato. Alô, Jaildo Carvalho, do ESC Cursos também, obrigado pela audiência e sobretudo pela parceria também. E o nosso amigo Bebi, da São Benedito, alô Bibi, gente boa, o fã do JF também está acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. Aqui 19 minutos do primeiro tempo, levantamento pelo meio ali, tentou a jogada no campo de defesa ainda, o time do Pacatuba, a bola fica
com o jogador que é o Jefferson. Recebe bola aqui no campo de defesa, movimenta a jogada, lançou na frente da entrada da grande área com o Hudson, aparou, tocou, deixou a bola mais atrás agora. Levantamento feito ali pelo Pedro. Marlon sai do gol tranquilo. Iago Haas para fazer a defesa, Luísio. Lançamento que seria ali para o Rian Davi, camisa 17 do Pacatuba, mas o Iago Haas estava esperto, chegou antes para ficar com a bola, segue o jogo 0-0 numa informação para Baleia Burger. Conosco também Ingazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo melhor preço, parcelando para você lá na Ingazeiras Construções. Bola tocada pela direita, vem outra vez o Icasa, bola com o jogador camisa número 7, que é o Felipe. Vem o Felipe Araújo, tentou a jogada, adiantou, caiu, é falta em cima dele. O árbitro paralisa, marca falta boa pro Verdão pela direita, Luísio. Falta boa, falta clara do Wesley Silva, lateral esquerdo do Pacatuba, em cima do Felipe Araújo ali pela ponta direita. Mais uma bola parada para a equipe do Icasa. Já se aproxima ali o Jonathan para fazer a cobrança, o Alex Rocha também por ali. Vamos ver quem cobra, Marco. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos pela Vale FM com você em mais uma transmissão esportiva. 0 pro time do Pacatuba, 0 para o Icasa. Falta boa pro Verdão do Cariri. Levantamento vai ser feito na grande área. É o Jonathan, camisa de número 16. Prepara-se para a cobrança. Vai levantar da boca do gol, placar de 0-0. Tá aí uma boa chance pro Verdão do Cariri. Autorizado, cruzamento, levantamento feito na boca do gol. Sobrou Doda, bate, pegou muito embaixo da bola. Isolou, só tiro de meta pro Pacatuba. Após a cobrança de falta ali do Jonathan, a zaga espirrou e o Doda ficou com a bola ali na entrada da grande área, mas pegou muito embaixo, a bola subiu demais, só tiro de meta que favorece o Pacatuba, que vai empatando em 0-0 com Icasa, numa informação para Ramagem Couros. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Conosco também Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária. Reservas 85-3304-8900. Eu falei do Hotel Amoarama. Aqui disputa de jogada, mas o árbitro acaba parando o jogo, marcando em favor do time do Pacatuba. Deixa eu cumprimentar também o João Filho. Afinal de contas, ele tá lá no nosso plantão esportivo, fica acompanhando tudo, e um sábado de muito futebol, JF. Boa tarde. É isso, Marco. Um abraço, boa tarde pra você, boa tarde a você que tá no timaço da Vale FM, muito futebol pelo Brasil. Destaque para a reta final dos campeonatos estaduais. Hoje começa o mata-mata do Paulistão, fase de quartas de final, é jogo único. Logo mais à noite, o compromisso do Palmeiras diante do São Bernardo. Amanhã tem Corinthians e Ituano, o Bragantino contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo vai jogar na segunda-feira contra o Água Santa. Começa também nesse final de semana a fase semifinal do campeonato lá do Rio de Janeiro, Carioca. Amanhã tem Fluminense e Volta Redonda, segunda-feira Flamengo e Vasco, e pelo Campeonato Cearense amanhã, 9 da manhã, o jogo do Iguatu contra o Ceará, a primeira partida da fase semifinal, e às 18h30 no Clássico das Cores, Fortaleza e Ferroviária. Daqui a pouco também, JF, você confirma pro torcedor ligado na Vale FM os jogos da segundona do Cearense, entrando na sua penúltima rodada da fase classificatória, e infelizmente o Crato com uma grande possibilidade de ser rebaixado para a terceira divisão do campeonato estadual. Aqui 23 minutos do primeiro tempo, já tem aquela paradinha técnica para a gente ouvir com mais tranquilidade a opinião do Demontier Tenório. Em nome de Glamoda, cintos, carteiras masculinas, bolsas e sandálias femininas, estilo bom gosto, é com a Glamodas, na cidade do Crato, oferecendo o comentário do Demontier Tenório. Agora lateral para a equipe do Pacatuba, para a cobrança vai se oferecendo ali o Wesley Silva, camisa de número meia dúzia, autorizado pelo árbitro da partida. O Wesley para a cobrança, movimenta, lança a bola da grande área, quem apara ali é o Hudson, tentou fazer o pivô, vem cortando bem a zaga do time de casa, de qualquer maneira com Elivelton, volta outra vez a bola pelo meio, tentativa do time do Pacatuba, recupera novamente Elivelton pelo time de casa, boa jogada, levantamento mais um pouquinho forte demais ali pro Felipe, não teve a devida velocidade, a bola sai, é lateral pro time do Pacatuba então, no seu campo de defesa, a bola já vem tocada pelo Guilherme, toca a bola no setor do meu campo, recebe agora Bizinga, é esse o nome do rapaz mesmo, Aloísio? Bizinga, por incrível
incrível que pareça, viu, Marco? Ô, Bizinga, rapaz, que coisa. Aqui o Samuel corta pelo alto, pelo Icasa, tenta complementar, Doda ganha bem. Boa jogada, faz o passe, entrega a bola pelo meio para Sérgio Barros. Boa jogada agora com Jonathan, vai servindo aqui pela direita, deixou a bola com Doda. Levantamento feito na canhota, vem o pingo, trabalha o time do Icasa para o ataque, já marcada a condição de impedimento do camisa 11 do Verdão, Aloysio. Pois é, o Doda invertiu o jogo lá pela ponta esquerda, mas o pingo estava em posição irregular, o assistente logo viu e marcou. Segue 0-0 no estádio João Ronaldo, informou o Cariri da Sorte, cara. Na hora de presentear ou decorar a sua casa, você já sabe, já o Presentes, porque pensou presentes, já o Presentes. Nosso canal do YouTube tem oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Ligue e peça sua pizza 988429514. Aqui cruzamento da área, vem o Pacatuba, afasta o goleiro do Icasa, muito participativo no jogo, Iago Haas, goleiro camisa número 1 do Verdão. Volta outra vez a bola pelo meio, trabalhada pelo time do Pacatuba com Michael, toca aqui no campo de defesa, começa tudo de novo. Eu tô doido pra ouvir já a opinião de Demontier Tenório aqui do Timaço da Vale. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Faltando 5 minutos para as 4 da tarde e exatamente aos 25 do primeiro tempo, o árbitro da partida paralisa para aquela chamada paradinha técnica da reidratação e eu aproveito para ouvir agora com mais tranquilidade Demontier Tenório neste 0-0 para Pacatuba e Icasa, Demontier. Pois é, esse time do Pacatuba, ele se defende com muita gente, né? Aliás, é a melhor defesa do Campeonato Cearense da segundona. Mas a vocação ofensiva não é tanta, né? Ele possui um ataque com poucos gols. E fica nesse dilema entre ir ao ataque e a preocupação com o sistema defensivo. Se a defesa é boa, não se pode dizer a mesma coisa em relação ao ataque. Aliás, é bem estranho, sabe, Marco e Aloysio, porque nesse campeonato o Pacatuba marcou apenas 5 gols. Maranhão, Diogo, Pelé, Braia e Deilson. Nenhum desses em campo. Parece que o Pelé está no banco de reservas, o Brian, que é um bom jogador também, mas nenhum dos artilheiros do Pacatuba está em campo. O fato é que há uma preocupação inicial de se defender, aquele temor de se largar e tomar gol nas costas, enfim. Mas o certo é que o Pacatuba ele vem de 2 resultados que eu consideraria bons. Ele veio aqui ao Cariri e 2 jogos fora de casa. Veio ao Cariri, ganhou do Crato por 2-0, foi até o Perilão, e pessoalmente me chamou muita atenção, porque lá ele garantiu placar em 0-0 contra o Itapipoca. Itapipoca que não é outro senão aquele time que acabou metendo uma goleada no time do Icasa bastante expressiva, num placar bem expressivo, quando enfrentou a equipe do Icasa. Mas 3-0. Mas o certo é que não deixa de ir para esse jogo de hoje motivado por ter conseguido fora de casa 4 pontos. Mas me parece que há uma preocupação excessiva do Pacatuba em relação ao time do Icasa. E eu tenho a impressão que o Icasa precisa manter as suas linhas mais avançadas, atuando um pouco mais adiante, porque quando tem a posse de bola, a coisa está meio desarrumada. E aí não chega com efetividade, não chega com perigo. Não é uma agressividade que possa, assim, causar uma perspectiva melhor. E é por isso que o Marcelo certamente está mexendo aí no sistema, no sistema ofensivo desse time do Icasa. As 2 equipes já voltaram, hein, Marco?
Tá legal, meu querido Demontier Tenório. Obrigado pelas informações, pelo seu comentário. Já reiniciada a partida na cidade de Pacajus, estádio João Ronaldo. 0-0 pra cá do jogo, 29 minutos 29 da primeira etapa. Outra vez a bola tocada pelo Pacatuba. Ali o Hudson apanhou da bola. Ela acaba saindo lateral, já cobrado pelo Icasa, pelo Alex. Ele toca a bola pelo meio para Elivelton. Vira o jogo na canhota, bota pra correr ali o Marlon. Domina, lateral Matson, melhor dizendo, lateral esquerdo do time do Icasa. A bola vem trabalhada novamente pelo Verdão, pela ponta esquerda, tenta a jogada ali o Felipe pela ponta canhota, brigou por ela, Pingo tentava também por ali, chega bem cortando a zaga de qualquer maneira com Leomir. A bola já vem retomada pelo time do Pacatuba, só que o Icasa ganha novamente a bola aqui no campo de defesa. Jogo sem muita continuidade de ambos os lados, muitos passes errados. Levantamento pela direita, vem outra vez para o ataque, o Icasa tentou ali, o Felipe toca a bola para Alex, vem Alex Rocha, boa jogada do lateral do Verdão, levantou, cruzou para a boca do gol da grande área, tentativa do Sérgio, o primeiro corta a defesa, Pingo vai nela também, tentava ali o Jonathan, a bola vai sobrando no campo de defesa, Pedro Marlon pelo time do Pacatuba, faz o passe, toca a bola pelo meio, com Rian Davi, volta para o Pedro Marlon, vem o camisa 8 do time da casa, toca a bola pelo meio agora, para o centroavante, Hudson domina, faz o passe, entrega a bola, movimenta a jogada de qualquer maneira, Rian Davi, lançando pro Hudson, muito forte ali o toque, a bola fica tranquila pro goleiro do Icasa e tem jogador do Verdão caído, Aloísio. O Matson ficou caído ali do lance anterior no campo de defesa da equipe icasiana. O árbitro vai lá ver o que é que aconteceu com o lateral do Verdão do Cariri. Segue o jogo 0-0, informou o Dourados Joias. Em nome também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, Baleia Burger na Praça do Pio 12, Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria, eu disse, Alain Martelinho de Ouro, Sofumê Service, investimento fumê para carros e prédios na Sofumê, Rua José Marrocos 408, 31 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0, o Icasa vai tocando bola no campo de defesa, trabalha, Alex Rocha tenta escapar aqui pela direita, faz o passe, entrega a bola na frente, sai bem do gol ali, Maxwell para fazer a defesa, já pelo time do Pacatuba, 0-0 para você acompanhando o timaço da Vale, 0 para o Pacatuba, 0 para o Icasa, Campeonato Cearense, penúltima rodada da fase classificatória. Depois desse jogo daqui, o Icasa terá compromisso lá na Arena Romeirão no próximo sábado, diante do Floresta. Aqui o time do Pacatuba vem para o ataque, levantamento na ponta esquerda, tentativa agora do Wesley, brigou por ela, tenta achar o espaço para o cruzamento, vem o Felipe na marcação, Wesley tenta ainda, vem o corte do Alex Rocha, ele ganha bem pelo time de casa, toca a bola pelo meio para Sérgio Barros, que não ganha uma. Aliás, o Sérgio Barros, desde que chegou ao Icasa, ainda não disse ao que veio. Vem a batida de longe, Iago Haas domina, bateu pro gol, Hudson bate pra fora. O lance já estava parado, já estava impedido ali o camisa 9 do time da casa, mas isso mostra que o time do Pacatuba tá chegando, bem, Aloísio? O Pedro Marlon tentou lá do meio da rua, o goleirão bateu roupa e na sobra o Hudson até que tentou, mas já não valia mais nada. Segue o jogo 0-0 numa informação para Ares Motos. Aqui timaço da Vale FM também, e com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Centro Universitário Leão Sampaio, com inscrições abertas para o seu vestibular digital. Unileão, sempre com você, formando grandes profissionais. Levantamento outra vez pela direita, tentou ali o Rian Davi, o Davi pede bola da área, o Hudson também, cruzamento, vem tirando o Samuel, afasta a zaga do time de casa, vem pelo alto, falta ali em cima do Doda, o árbitro da partida paralisa, marca falta para o time de casa no setor de meio campo. ESC Pré-Vestibular e Cursos, o maior índice de aprovação da região do Cariri, agora também com Pré-Veste Médio, WhatsApp 999822476. Eu falei ESC Pré-Vestibular e Cursos, e o jogo aqui tá parado porque goleirão do Icasa tá sentindo dores por ali, Aloísio. Pois é, não aconteceu nada, né? O Iago simplesmente caiu ali sem bola e vai receber atendimento ali no campo mesmo. Enquanto isso, o jogo tá paralisado.
segue 0-0 em casa em Pacatuba, informou Farmácias Fernandes. Aproveitar para ouvir agora o nosso querido JF, outros jogos desta penúltima rodada da fase número 1 da Série B do Cearense, João Filho. Os demais jogos, além de Pacatuba e casa, amanhã tem Tiradentes e Crateús, o Horizonte enfrenta o Crato, o jogo do Floresta diante da equipe do Guarani de Sobral, e teremos um jogo na segunda-feira às 3:30 da tarde, fechando esta rodada, o Grêmio Pague Menos ou Tirol, como queiram, enfrenta o Itapipoca. Tá certo, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos na 99,9, 0-0, placar do jogo, 34 minutos deste primeiro tempo. Lembrando que o Icasa é líder da competição com 15 pontos. O Guarani de Sobral tem 13, Itapipoca 12. 14, não? Floresta, como? O Icasa tem 14. 14, tô contando com esse tá. pontinho de agora aqui. Já vou atualizando, né, Monte? Mas é verdade, antes de começar a partida tinha 14, Guarani de Sobral 13, Itapipoca e Floresta 12, ou seja, tá bem disputada essa fase de cima da tabela de classificação, porque os dois primeiros já vão para a semifinal, né, Monte? O Icasa já está classificado para a fase seguinte, já garantiu. Perfeito, essa classificação. Agora ele está na luta, como você bem destacou, por essa situação de comodidade. Os dois primeiros colocados ficam só assistindo, vendo os adversários se engalfinharem para saber quem vão enfrentar. No caso, seria nesse momento Icasa e Guarani de Sobral, né? Perfeitamente, Lemontier Tenório, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM, levantamento no time do Pacatuba, fica fácil, a bola pro goleiro Iago Haas do Icasa, atenção torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 5 minutos aqui na Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Primeiro tempo de partida em Pacajus, 35 minutos e 30 do primeiro tempo. No placar do Cariri da Sorte, que amanhã tem uma picape estrada, mais 10 mil do prêmio principal. 0 para o Pacatuba, 0 para o Icasa. Fase semifinal do Campeonato Cearense, só que da primeira divisão. Amanhã tem o Clássico das Cores, é a primeira partida para Fortaleza e Ferroviário. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, futebol show do Timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Ambev. Aqui o time de casa vem tentando com o pingo, furou na primeira, conseguiu a posse de bola, toca para Jonathan, caiu, depois o árbitro deu ali o toque de mão do camisa 11 do time do Icasa, hein, Aloysio? O pingo caiu na grande área, mas na verdade não tinha acontecido nenhum tipo de falta, o juiz marcou apenas o toque de mão do atacante da equipe icasiana, segue o jogo 0-0, numa informação para a Universidade Leão Sampaio. Manda aqui um abraço pro Alfredo Benício, tá ligado também na transmissão do Timaço da Vale FM. Alô, meu amigo Raimundo William, outro grande torcedor do Icasa também. Obrigado pela audiência, todo mundo ligado na Vale FM 99,9. Meu amigo Marcos, da Grage Veículos, outro grande alviverde. Grande abraço. Vem outra vez a bola tocada pelo time do Pacatuba, cruzamento feito para a boca do gol, corta bem a zaga do time do Icasa, parcialmente com Rian Davi, recupera a bola pelo time do Pacatuba, toca a bola ali, vem pelo meio, tentava o popular Bizinga, jogo tá parado, é falta pro Pacatuba, Luizio. Falta ali pela metade do campo, em cima do próprio, do Bizinga, falta em favor da equipe do Pacatuba, o Rian Davi já vai ali ajeitando a bola, quem sabe ele na cobrança, mano. Conosco também Fox, a melhor assistência técnica pro seu celular, e você pode consertar o seu celular, todos os equipamentos, assistência técnica e parcelar em 10 vezes sem juros na Fox, lojas em Juazeiro, Crato, também no Cariri Shopping. Também conosco Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. E amanhã tem Cariri da Sorte, compre já o seu. Uma picape estrada, mais 10 mil no prêmio principal. Aqui cobrada a falta pelo time do Pacatuba, defende, a zaga do Icasa corta parcialmente. Alex Rocha toca de cabeça, tentava o Doda, a bola vai sobrando pelo meio, vem outra vez a bola tocada, jogou no tumulto ali a bola, o jogador do
do time do Pacatuba. A bola vai sobrando com Samuel, zagueiro do Verdão. Deu chutão pra frente, depois caiu. O árbitro manda seguir o lance. Vem a bola com Doda, ganha bem pelo time de casa. Tentou de calcanhar, poderia ter colocado essa bola pra fora. Até para atendimento ao zagueiro do time de casa. Mesmo assim, Sérgio domina. Sérgio Barros faz bem o giro, faz o toque de bola pela direita com Doda. É habilidoso, camisa 10 do time do Verdão. Ele puxa a bola pelo meio. Pelo meio é sempre mais difícil. Ele tenta o espaço pela esquerda agora. Pelas laterais do gramado. Bola com Jonathan. Vem ali, ó, a dupla de laterais do Icasa. Levantamento feito da canhota. Agora Papingo cruzou pra boca do gol na tentativa do próprio Doda. Tentava também por ali. O Felipe vem cortando a zaga do time do Pacatuba. Novamente o Icasa recupera a bola com Sérgio Barros dominando bola pelo Verdão. Tocou errado. Que esse Sérgio Barros erra de passe, viu, Demontia Tenório? É um negócio assim impressionante. E é um jogador sem nenhuma criatividade. Esse Sérgio Barros já foi titular, foi pra reserva, tá jogando hoje, mas ele não contribui muito não, viu, Demontia Tenório? É assim, é uma característica básica de quem está absolutamente desinteressado no jogo, sabe? Ele não estica a perna, não procura cortar o passe. Se a bola chega nele, ele faz uma besteira, como já errou vários passes aí. Ele é meio paradão, dá até a ideia de que é um cara meio pesado dentro de campo. Pelo menos passa essa ideia, mas você tem toda a razão. E o Pingo não fica muito atrás, não. A bola já chegou várias e várias vezes aos pés de Pingo, mas ele parece que quando para raciocinar um pouco, faz de uma maneira absolutamente equivocada, viu, Marcos? E vem outra vez o time do Pacatuba para o ataque, tentativa com o Rian Davi, corta ali agora o Sérgio, falta em cima dele, o árbitro paralisa, marca falta no campo de defesa em favor do time do Icasa. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Aqui na Vale FM, 4 da tarde, 10 minutos. Obrigado, torcedor, pela audiência. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. 40 minutos do primeiro tempo em Pacajus, 40, quase 41 da primeira etapa, no placar do Cariri da Sorte. Amanhã tem, compre já o seu. 0 pro Pacatuba, 0 para o Icasa. Fase de quartas de final do Paulistão, é jogo único. Hoje à noite tem Palmeiras contra São Bernardo, amanhã Corinthians e Ituano. A informação para Madeireira, Beira Rio. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Torcedor, obrigado pela audiência. Outra vez o time de casa vem para o ataque, bola tocada com Jonathan. Ele domina, vem pro Verdão. Tentava o levantamento ali para o Pingo, corta bem a zaga de qualquer maneira. Vai afastando novamente o sistema defensivo com o Wesley Silva pelo time do Pacatuba. Tocando bola pelo meio, deixou pro Bizinga. Bizinga faz o passe curtinho, toca a bola pela direita, vem novamente a bola dominada agora com Leomir, domínio lateral direito do time da casa. 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Alô, galera boa de Barbalha, também Caririaçu, acompanhando as transmissões de futebol aqui pela Vale FM. Você no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial também. Obrigado pela companhia. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E aqui pintou mais um cartão agora por reclamação, Aloysio. É pro Hudson, camisa 9 do Pacatuba. Se pintou o cartão, Madeireira, Beira Rio na informação. É o primeiro cartão amarelo aí pra equipe do Pacatuba, no caso aí para o camisa 9. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Alfa Vidros Vidraçaria, preço, qualidade e satisfação na Avenida Plácido Aderaldo Castelo. Dourado Joias, pra você ganhar dinheiro revendendo aí os kits e semijoias da Dourado Joias. WhatsApp 999933031. Aqui o cruzamento, desce o time do Pacatuba, toque pra fora, só tiro de meta sem mais perigos, hein, Aloysio Vilar? É, sem mais perigos, era o zagueirão, inclusive o Jefferson quem tentava ali de cabeça, mas a bola foi pra fora, só tiro de meta. Segue 0-0 Pacatuba e casa, numa informação para Madeireira, Beira Rio. Conosco também Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Informações 35710531. Eu falei do Colégio Compasso.
compasso. Graje Veículos Multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia, você já sabe, é na Graje Veículos. 43 minutos agora do primeiro tempo, 0 pro time do Pacatuba, 0 para o Icasa. Verdão do Cariri com ataque inoperante e o Demontier esperando aí uma boa jogada. Você vê que o goleiro, o Maxwell Demontier Tenório, goleiro do time do Pacatuba, não fez uma defesa sequer no jogo até agora, Demontier. E o Iago fez uma, apenas foi aquele chute de longa distância do Pedro Marlon. Mas é um jogo feio, sabe? Eu tenho a impressão de que esse calor, esse solzão aí, essa alta temperatura e principalmente o sol deve estar queimando o juízo desses caras, porque eles não conseguem produzir nada que se possa dizer, esse aí foi interessante, esse foi de qualidade. Ou seja, ainda bem que dizem que jogo ruim demora a passar, mas está já terminando o primeiro tempo, viu, mano? Estamos com 44 minutos nesta primeira etapa e é impressionante o rendimento do Icasa, Luiz. Você que acompanha o dia a dia do Verdão, inclusive acompanha os treinamentos, o rendimento do Icasa na Arena Romeirão é totalmente diferente quando o time joga fora da região do Cariri, Aloysio. É uma equipe trabalhada para jogar naquele tapete da Arena Romeirão. Se bem que até lá, Marco, a gente não vê o Icasa sobrando, não vê esse grande futebol, mas pelo menos competindo, né? Tendo esse poder de competitividade. Mas fora de casa a realidade é outra. Até agora uma derrota e um empate. Vamos ver se hoje o Icasa consegue pelo menos esse ponto lá em Pacajus. Aqui Vale FM 99,9, oferecimento Graje Veículos Multimarcas, também Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 7 lojas para melhor lhe atender. Estamos juntos, reta final do primeiro tempo. Icasa para o ataque com Felipe, tenta a jogada, corta bem a zaga do time do Pacatuba, volta a bola pelo meio agora. Quem trabalha é o jogador Wesley Silva, vem dominando a bola. Lançamento feito em profundidade na tentativa do Davi, muito conhecido nos caririenses. Não alcança, parece que tá gordinho ali o Davi, não alcançou a bola. Só tiro de meta pro Verdão do Cariri, já cobrado, Aloysio. Já cobrado e mais 4 minutos, vamos até os 49. Talvez a Paraíba não tenha feito muito bem pro Davi, não. É verdade. Tempo regulamentar esgotado, 45 minutos e 30 jogados. Primeiro tempo de partida, vamos até 49. 0-0 o placar do jogo, Demontier. Impressionante a proximidade desse muro com o campo de futebol, né? Se o cara der uma carreira ali meio desenfreada... Se fosse na época do Niltinho, lembra o Niltinho de Barbalha, Demontier? Isso. É um perigo, né? O cara sai desenfreado ali, não consegue puxar o freio de mão, ele mete o chifre na parede. O nosso saudoso Francisco Silva é que contava uma história de um jogo do Icasa que ele foi narrar e tinha uma cerca depois do gol e o Niltinho disparou e depois não conseguiu frear, ficou preso na cerca. E era uma cerca de arame farpado, viu, Demontier Tenório? Mas é muito perto mesmo, né, Marco? Não dá 2 metros, 2,5 metros, né? É verdade. Você tem toda a razão, Demontier Tenório. Mandar aqui um abraço especial pro Adriano Dias. Tá ligado também aqui e feliz, né? Porque o time do Ilha Nova foi campeão em cima do Infante do Lânio. Eita, Lânio. Um abraço também pra Diacis da Comatel em Crato, Tico Defunto, lá no bairro Seminário. Você conhece o Tico Defunto lá no Crato? Conheço. Gente boa. Gente boa. Um abraço pro Pelado também, tá sempre acompanhando a gente. Aqui instantes finais da primeira etapa, placar de 0 pro time do Pacatuba, 0 pro Icasa. Já cobrado a falta, vem outra vez o time do Verdão pro Cariri, aqui pro campo de ataque, bateu de longe ali o Alex. Para mais longe ainda, pontaria não tá em dia do lateral do Verdão, pelo menos até agora, hein, Aloysio? Fica só na lateral mesmo, Alex. Agora ele pegou muito embaixo da bola, também chutou ali com a perna que não é a dele, com a esquerda. Só tiro de meta para a equipe do Pacatuba, que vai empatando em 0-0 com o Verdão do Cariri. Uma informação para a churrascaria Mão de Vaca. Aqui Vale FM, futebol show, oferecimento, produtos Andev feitos com amor, a garotada adora, pipocas, doces, salgados, salgadinhos deliciosos da marca Andev. Você que trabalha como motorista
motorista de aplicativo, taxistas, motoristas de ônibus, de vans, acompanhando também a nossa transmissão. Obrigado pela audiência no Timaço da Vale FM. Aqui já temos 48 minutos, o árbitro promete ir até 49, o senhor Alexandre de Souza. O Bicasa tenta no finalzinho ainda, lateral para o Bicasa no campo de ataque, Alex para a cobrança, movimenta, toca a bola para Sérgio Barros, a bola vai sobrando com o Elivelton, que dá chutão ali atrás, para começar tudo de novo o time do Icasa. Vai o Davi atrás da bola, lança ali bem limpo pelo zagueiro do time do Icasa, o jogador Madson lança a bola pelo meio, tocando com Sérgio Barros, domina pelo time do Verdão. Vai acabar o primeiro tempo em Pacajus, estádio João Ronaldo, 0-0, Pacatuba e Icasa. Jogo tecnicamente muito fraco nesta primeira etapa. Outra vez a bola tocada, time do Icasa recupera a bola pela ponta esquerda, desce com Sérgio Barros, camisa 5 do time do Verdão, dispõe a jogada pela ponta esquerda agora, deixando com Jonathan, mais atrás para Madson. Vai terminar o primeiro tempo, o árbitro paralisa ali, acho que por um atendimento a uma atleta do time do Pacatuba, me parece o Davi, lá do outro lado, hein, Aloysio? É, lá pelo lado esquerdo, no momento em que ele acaba o primeiro tempo, o jogador ainda fica por lá, vai receber atendimento, mas é isso, Marco, 0-0 final da primeira etapa. E o primeiro tempo não agradou tecnicamente, né? De forma alguma, né? As equipes não conseguiram produzir muita coisa, o Icasa não conseguiu chegar uma vez só com perigo ao gol do Maxwell, o Pacatuba até conseguiu, mas também sem muita criatividade. É bem parecido, Marco, com aquilo que aconteceu contra o Tirol. O primeiro tempo também foi basicamente esse, o time mandante construindo um pouco mais e o Icasa ali aguardando, mas hoje realmente tá triste de ver essa partida. É, o jogo não foi bom no primeiro tempo, tomara que seja pro segundo. A gente volta já já, tem os comentários do Demontier Tenório também. Agora eu trago o grande JF com o nosso intervalo show do Timaço da Vale FM. Por enquanto, João Filho, 0 Pacatuba, 0 para o Icasa. Mais um ponto tá sendo somado, mais um futebol que tá deixando a desejar. Esse é o Icasa, por enquanto 0-0 diante da equipe, contra a equipe do Pacatuba. Em Juazeiro são 4 da tarde, 20 minutos. A gente vai fazer um intervalo, paradinha rápida. Daqui a pouco tem muito mais aqui no Futebol Show da Vale FM e a opinião do nosso querido Demontier Tenório. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Eita, menino, neste sábado no Bar do Clube vai ser só o desbuiado. Vai ter o forró da ressaca, caba véi, pra você dar um polimento na fivela e suar a camisa e gastar sola de sapato, monganga. Não perda, a cisão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor. Joãozinho do Exu, Mais uma canção. e Dilcinho de Oliveira. Delícia. Pensa aí, meu amigo. Ó, vai começar às 9 da noite. Vai ser só o Ah, meu filho, ó, atenção. É só cover artístico. Não perda. Apoio Farmácia Fernandes, presente em todos os momentos. Job Roupas Profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento.
Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Vale FM, Vale FM. Bom, aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. A gente tá por aqui ao vivo com você no Futebol Show do Timaço. Em Juazeiro do Norte são 4h24, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Um abraço para você que está com a gente, tudo de bom. E o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom, daqui a pouco tem todo o segundo tempo, de por enquanto 0 para o Pacatuba, 0 também para o time do Icasa. Ontem pela Copa Padre Cícero de futsal categorias de base, na primeira partida o time do Juventude empatou com o Celebridade 2-2. E nos pênaltis o Juventude venceu, conquistando assim o título da categoria Sub-17. Na segunda partida, a Recopa Juazeirense, onde o time do Mengão Futsal venceu o Cruzeiro do Pio 12 pelo placar de 3-2. E na decisão da categoria Sub-20, 1-1 no tempo normal para Infante e Ilha Nova. E nos pênaltis o Ilha Nova venceu pelo placar de 2-1. Portanto, reta final aí da Copa Padre Cícero de futsal, que tem a direção do nosso querido professor Gilberto, a quem a gente manda um grande abraço. Bom, jogos aqui da rodada. A rodada está sendo aberta com o jogo do Icasa com o Pacatuba. Vai seguir amanhã com o Tiradentes e Crateús. O Horizonte enfrenta o Crato, uma situação delicada. O Crato, lamentavelmente, muito próximo de abarcar o rebaixamento para a terceira divisão. Amanhã tem Floresta e Guarani de Sobral. Um jogo interessante, interessa diretamente ao Icasa. Pois é, tanto Floresta como o time do Guarani de Sobral estão ali na ponta da tabela. O Guarani hoje é o vice-líder com 13 pontos. O time do Floresta é o quarto colocado com 12. E a rodada será encerrada na segunda-feira com Grêmio, Pague Menos e Itapipoca. O jogo será às 3h30 da tarde no estádio Domingão, na cidade de Horizonte. Hora de opinião no Timaço. Em um jogo tecnicamente que deixou a desejar, é uma tarefa complicada para se analisar o que viu de melhor desse primeiro tempo, hein, Demontier? Nem o Icasa faz o Pacatuba sofrer, nem o Pacatuba faz o Icasa sofrer, João Filho. Estão fazendo você sofrer para ter o que dizer, né? Você falou exatamente isso, e o que eu ia dizer. Mas os dois estão conseguindo me fazer sofrer para tentar extrair aqui, né, uma síntese do que a gente viu nesses primeiros 45 minutos. De fato, um jogo extremamente fraco, não é? Aliás, o meu amigo Zé Wilson, que foi funcionário do Anjo da Guarda, ele até perguntava: rapaz, será que esses caras estão com medo de acelerar e não conseguir puxar o freio de mão e bater nesse muro aí, se ferir? Porque é realmente impressionante a proximidade dos muros em derredor do campo de futebol. Aí eu acho que o cara pega uma bola, vai correr. Ora, se ele não tiver um bom freio de mão, ele passa direto e se choca contra esse muro, a distância mínima, né? E talvez até assustadora, sei lá se já aconteceu algo semelhante, né? Mas é um jogo fraco, muito fraco mesmo. De muitos passos errados, de chutões, em algumas situações até um cai-cai tremendo, né? É como se guardassem energias para a segunda etapa, muito provavelmente aí, não sei qual a temperatura nesse momento lá em Pacajus, mas não deve ser tão baixa assim, acredito eu que algo em torno aí de 34, 35 graus. Aqui em Juazeiro até que melhorou, está correndo um ventinho, algumas nuvens carregadas começam a se formar, e a gente espera que esses bons ventos possam soprar
na direção do Icasa, que faz um jogo fraco, tecnicamente fraco, e se encaixa no mesmo padrão do Pacatuba, né? Que fica naquela de vanguarda, de tentar esperar o Icasa, às vezes dá essa impressão. Esse Bizinga, ele começou muito atrás, atuando como se for efetivamente um zagueiro, mas em um determinado momento da partida, aos 20, 25, por aí, ele já se largou um pouco, quando o Pacatuba esteve melhor em jogo. Parece ter se encorajado um pouco mais, né? E foram adiante com a própria chegada mais desse lateral esquerdo, Wesley, né? Que parece, às vezes, até assustado com o Felipe, que é um cara impressionante, João Filho. Esse jogador, o Felipe Araújo, ele é um cara assim de um bom porte físico. Ele tem um bom trato com a bola. Mas é um negócio impressionante como ele, às vezes, ele acaba se atrapalhando no seu próprio caminho. Ele poderia dar às vezes faz uma jogada boa e acaba, na continuidade dela, ele mesmo se atrapalhando. Agora há pouco, o cara sozinho, livre de marcação, dá um chute para dar uma profundidade maior ao time e a ele próprio, mas chutou para a lateral do campo, como se ele não tivesse uma noção de espaço. Me parece muito isso. Aliás, o Felipe, esse cara já desperdiçou muitas oportunidades de chutes altamente equivocados. Não é que seja um jogador ruim, não. Me parece que na hora de raciocinar a coisa não sai da melhor maneira possível. Mas é um cara de um bom porte físico, um cara que impressiona, ele tem um bom trato com a bola, mas quase sempre acaba fazendo com que as suas jogadas resultem num fiasco. Nem bate bem no gol, e quando ele domina a bola, que se imagina que vai sair algo extremamente produtivo para o time do Icasa, essa jogada ela não se completa, ela não toma o melhor rumo. Mas é um jogador de se orientar e de dialogar mais com os companheiros. Agora há pouco eu observei ele lançar o Alex Rocha, que ganha profundidade, e ele ficar ali parado. Quer dizer, o cara está avançando para a lateral do campo, vai dar profundidade, vai alçar a bola na área, e isso é para ele ir encostando, ele ir acompanhando o seu companheiro. Mas não, ele dá a bola para o Alex Rocha e ficou parado, olhando o companheiro seguir adiante na jogada. Acho que isso não pode acontecer. O Icasa tem, desse Alex Rocha, um bom jogador. O Madison poderia até sair um pouco mais ali por aquele setor esquerdo. O Jonathan ainda não disse a que veio, mas a gente percebe a boa movimentação desse jogador. Mas efetivamente é o que eu falei. O time do Icasa, ele precisa acreditar mais. Ele precisa agredir mais o seu adversário. Jogadores até com esse perfil e com essa possibilidade tem, mas não sei por que fica naquele chove e não molha, naquele banho-maria, setor de criação confuso, o Doda até que se movimenta bem, mas esse Sérgio Barros ali um pouco mais atrás, que poderia garantir uma melhor ligação, vai começar, uma melhor filho. Sustentabilidade para adiante, ele desperdiça passes demais, dá muito passe errado. Então são coisas que devem ser corrigidas pelo técnico Marcelo Vilar para este segundo tempo, João Filho. Valeu então, meu querido Demonte Tenório, que volta durante o segundo tempo ao lado de Marco Valério, que reassume a partir de agora a nossa grande jornada esportiva. Vem aí o segundo tempo de Pacatuba e Icasa. Boa sorte para o Verdão do Cariri. Marco Valério. Tá legal, meu querido JF, grande
grande João Filho. Vamos então pro segundo tempo de partida, esperando que daqui pra frente a coisa possa ser diferente e que o Icasa apresente um melhor futebol. Vai rolar a bola pro segundo tempo. Antes eu trago aqui o Aloysio Vilar, porque teve alteração tanto no time do Icasa como também na equipe do Pacatuba, Aloysio. Vamos começar pelos mandantes, Marco. No Pacatuba saiu 17 Rian Davi para a entrada do Pelé. Como é a história, rapaz? Pelé tá em campo com a camisa 7 do Pacatuba, entrou no lugar do Rian Davi. E no Icasa saiu Jonathan com a 16 para a entrada do Felipe Salles com a 20. 16 pelo 20, Felipe Salles em campo, substituições em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Tá legal, vamos então pro segundo tempo, bola rolando no estádio João Ronaldo. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Tô achando que esse segundo tempo vai ser melhor que o primeiro. Vem outra vez a bola tocada pelo time de casa. Comecinho no segundo tempo, corta bem a zaga da equipe do Pacatuba. Bola volta pelo meio, falta do dó do árbitro, já paralisa, marca falta. É falta pro time do Pacatuba no campo de defesa para a cobrança. Então, jogador da camisa de número 18, Michel. Ele faz a cobrança, levanta pela direita. Seria ali pro Davi, corta bem a zaga do time do Icasa. O Davi tá gordinho, viu, Aloysio Vilar? Tá gordinho o Davi. Que não é brincadeira. Lateral pro time do Pacatuba. Primeiro minuto do segundo tempo. Você ligado no Timaço da Vale FM. Leomir toca a bola pela direita para Davi. Dominou, tentou espaço para o cruzamento. A bola acaba saindo. O árbitro viu o último toque do jogador do time do Icasa. Então é escanteio pro time do Pacatuba pela direita. Lá perto das garotas, Aloysio. Lá perto das líderes de torcida ali da equipe do Pacatuba. Vai o Davi mesmo para a cobrança com a camisa 21. Parece um campo society, né? Os muros aqui, muito próximo do campo de jogo. Você parecendo um futebol society. Se tomar muita distância, bate na ambulância ali, mano. É verdade. Levantamento feito pra boca do gol. Bola pelo alto, corta bem a zaga do time de casa. Volta outra vez o time do Pacatuba pro campo de ataque. Bola direita agora com Davi. Novo cruzamento. Sérgio tirou pelo alto. Fala, Demontier. Não batendo nas meninas. Pois é, tem esse perigo também, né, rapaz? Estádio João Ronaldo em Pacajus. Foi aquele estádio que o Delton Sá transmitiu o jogo sentado numa lata de lixo, foi, Aloysio? Os equipamentos estavam na lata do lixo, Delton tava no chão. E aí foi. Que absurdo, eu tirei uma foto que gerou uma polêmica danada, viu, Marco? Eita. Futebol mas pelo menos resolveram depois disso, né? É verdade. Bola tocada pela direita, vem pro ataque, o time de casa corta bem a zaga da equipe do Pacatuba, recebe bola pela ponta esquerda, agora quem vem trazendo é o jogador Wesley Silva. A bola vem tocada com Hudson, que era preferido pelo Icasa, mas que acabou preferindo ficar no time do Pacatuba. Antecipação do Verdão, vem a bola com Felipe, o Icasa tem dois Felipes, o Araújo e o Salles, falta em cima do Felipe Salles, Aloysio. Falta ali pela metade do campo, já cobrado pelo Elivelton. Vem outra vez o time de casa para o ataque, bola com Doda, domina, faz o passe, entrega a bola para Elivelton, bom volante do Verdão, lança na peça ofensiva, volta a bola para Pingo, outra vez com Elivelton, lançou agora para ninguém, vem cortando bem a zaga, a bola vai sobrando, o goleiro Maxwell do time do Pacatuba para fazer a defesa. Hotel Amubarama em Fortaleza conosco, aqui desce o time do Pacatuba, boa bola, Davi dominou, cruzou, levantou para a boca do gol, escorregou ali o atacante do time do Pacatuba, ainda bem para a defesa do Icasa. Verdão do Cariri que tenta sair do campo de defesa, recuperação da equipe do Pacatuba, vem mais uma vez o Wesley, cruzamento, espanou ali, espirrou o taco ali do zagueirão Samuel, tá valendo tudo isso, escanteio pro time da casa, Aloysio. Cruzamento que veio da esquerda, o Samuel acabou botando a bola pra fora, pegou muito mal. Escanteio que favorece a equipe do Pacatuba lá pela ponta esquerda, mano. Tem alguns lances hoje à tarde que é um verdadeiro show de horrores. Rir pra não chorar, né? Teve um chute também do Alex no primeiro tempo que eu vou te contar, hein? E me chamou muita atenção, Marco, assim que o árbitro encerrou o primeiro tempo, um jogador aí do Icasa reuniu todo mundo no meu campo e parece que ele tava bravo, brigando com todo mundo. Não sei se você observou esse detalhe. Também. Todo mundo se juntou ali, mas até agora a coisa não melhorou não, hein? Não.
É verdade. No cruzamento aqui, a tentativa de cabeça do zagueiro camisa 13, Guilherme, do time do Pacatuba. A bola foi pra fora. É só tiro de meta pro Verdão do Cariri. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Conosco também Gazeiras Construções, tudo para a sua obra. Pelo menor preço pra você, você já sabe, na Ingazeiras Construções. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aqui o Icasa vem tocando bola no campo de defesa. Recebe Erivelto, vem rasgando o Bizinga, bota a bola pra linha lateral. Atenção, torcedor, confira a hora com o timaço da Vale FM. Em nome de Novo Rio Veículos, 4 da tarde, 34 minutos, 4h37 para sermos mais precisos. Futebol com muito mais emoção no timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense, Série B. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo 5 minutos e 30 jogados, etapa complementar de partida, 5h30 do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, 0 para o Icasa, 0 para o Pacatuba. Bom, tem clássico no Pernambuco, para fechar a primeira fase do campeonato estadual. O Sport e Santa Cruz vão entrar, já estão jogando, aliás, o placar é 0-0. A informação para a Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Placar de 0-0. Um abraço para você que está no nosso canal do YouTube, inclusive no chat. Alô, Adalberto Costa. Aquele abraço, obrigado pela companhia. Miguel Ibrahim também. Raimundo Nonato dizendo bora Verdão. Grande abraço, obrigado pela companhia. E um abraço também para o Antônio Gonçalves, pedindo um alô aqui para Caririaçu. Alô, amigos de Caririaçu, obrigado pela audiência. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Aqui desce outra vez o time de casa com Sérgio Barros pela ponta esquerda. Marcação da zaga do time do Pacatuba. Volta a bola pelo meio. Tentativa agora do Erivelto. Novamente com Sérgio. Volta outra vez a bola lançada na entrada da grande área com o jogador que é Felipe Salles. Brigou por ela. Explodiu a bola do Michel em cima dele. A bola sai lateral em favor do time do Pacatuba. Aqui no campo de defesa. 0-0. 7 minutos do segundo tempo. Futebol com muito mais emoção do timaço da Vale. Oferecimento Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. E tem delivery 988657741. Eu falei da Churrascaria Mão de Vaca. Agora, se você quer um evento, um show com muita alegria, Celcinho Babyson, JF, você tem o número do rapaz aí? É, inclusive um abraço pro Celso, tá escutando a Grande gente agora. Celso pai e Celcinho filho. Celso pai e Celso filho, pois é, e o projeto maravilhoso Babyson, 40 anos, rodando pelo Brasil. Mais informações, quer contratar o Celcinho? 996865146, 996865146, é o Celcinho Babyson. Um abraço pro nosso amigo Celso. Tá legal então, aqui tem falta pro time do Pacatuba. 8 minutos do segundo tempo, placar de 0-0, o time do Verdão tentando a marcação do seu primeiro gol, mas vai se defendendo agora. Pacatuba no ataque, desvio de cabeça, a bola foi pra fora. Chegava por ali o Pedro Marlon, tocou mal na bola. Só tiro de meta pro Verdão, hein, Aloysio? O toque após a cobrança de falta do Davi, tentou ali de cabeça o Pedro Marlon, a bola foi pra fora, passou à esquerda, ali do Iago Hasseg. 0-0 no estádio João Ronaldo. Numa informação para Novo Rio Veículos. Conosco também Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 7 lojas para melhor lhe atender. E amanhã tem Cariri da Sorte. Olha o Icasa do ataque, bola pra Pingo, não tá valendo mais nada. O árbitro já manda parar o lance, porque o Pingo tava na banheira, como diriam os antigos, Aloysio. É, a jogada até foi boa do Dólar, que descia pelo lado esquerdo, mas no passe pro Pingo já não valia mais nada. Segue o jogo 0-0. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Em nome também de Gênesis Solar, a solução para você que tá cansado de pagar contas absurdas de energia. Aqui o Pacatuba desce o toque de cabeça, a bola foi pra fora. Tiro de meta pro Verdão do Cariri. Ô Demontier Tenório, segundo tempo tá um pouquinho mais animado, viu, Demontier? Tá, uma disposição um pouco melhor,
maior por parte das duas equipes. Tanto o Icasa já se insinuou em alguns momentos, né, mas muito timidamente ainda, e o Pacatuba sempre dando a resposta, também buscando o caminho do gol. Mas em pelo menos 10 minutos do primeiro tempo, Marco, melhor do que todo o primeiro tempo. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Quase 10 da segunda etapa, 0-0. O time do Pacatuba vem para o ataque com Michel, abriu jogada, toca a bola pela ponta esquerda com Wesley Silva. Lateral para o Icasa. Alex para cobrança pelo Verdão do Cariri. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 4 da tarde, 43 minutos no Timaço da Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos, você tem programa Vale Esportes. O programa que é referência no rádio esportivo da gente. Vem o Pacatuba, batida pro gol. Iago Haas, no centro, firme para fazer a defesa e não dá sobras, Aloísio. Não dá sobras. O Pedro Marlon que deu chute ali de fora da área, mas o Iago Haas estava seguro no centro do gol para ficar com a bola. Segue 0-0 no estádio João Ronaldo, informou o Produtos Ambev. Tudo isso pra você ligado no Timaço da Vale FM, 10 minutos e 30, complementar etapa de partida, segundo tempo de jogo, 10:30 no segundo tempo, placar de 0-0 do Cariri da Sorte. Lembrando que você pode comprar até hoje o seu título do Cariri da Sorte para concorrer amanhã a R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio, uma picape Estrada mais R$10.000, tudo junto no prêmio principal, e ainda 10 sorteios de R$1.000 no Giro da Sorte. Compre já o seu Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. Daqui a pouco mais uma alteração, já o Aloísio fala, mais uma mudança no time do Icasa, o time do técnico Marcelo Vilar. Aqui tem falta para o time do Verdão, levantamento do Doda, cruzou para a boca do gol, bola pelo alto, sai tranquilo para fazer defesa. Maxubel, goleiro do time do Pacatuba, já bota o Davi para correr aqui pela ponta direita, brigou pela posse de bola, fez a falta em cima do jogador do Icasa. O Madison, torcedor, não gostou, mas está marcada a falta ali a favor do time do Icasa no campo de defesa, Luísio. É isso, falta ali cometida em cima do Madison, que vai ser cobrada no campo de defesa, e quem vem para campo pela equipe do Verdão do Cariri, Marco, é o João Pedro com a camisa de número 18, e quem tá saindo é o Felipe Araújo com a 7 pelo 18, sai Felipe Araújo, entra João Pedro, informou o Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Tá legal, sangue novo no time do Icasa, já tinha processado a primeira alteração na mudança de lado, né, do primeiro para o segundo tempo, a entrada do Felipe Salles, e agora João Pedro também entrando no Verdão do Cariri. Daqui a pouco fala o Demonte Tenório, essas alterações na peça ofensiva do time do Icasa, que tem lateral pela canhota para a cobrança, vai se posicionando Madson para cobrar o arremesso lateral ali pertinho da bandeirinha de escanteio. Obrigado, torcedor, pela companhia, somos o Timaço da Vale FM com você em mais um Futebol Show. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos, programa Vale Esportes, o Timaço da Vale. Outra vez a bola tocada pela ponta esquerda, vem o Icasa para o ataque, tá? Madson tentou espaço pelo cruzamento, a bola sobra com Sérgio Barros, volta a bola pelo meio, deixa a bola dominada com Erivelton, levantou na grande área, vem o Icasa, sai do gol Maxwell, esperto o goleirão do time do Pacatuba para fazer defesa, a bola sobra pelo meio, vem com o jogador que é Hudson, falta em cima dele, tem pressa para a cobrança, o árbitro já paralisa ali, dá cartão amarelo para o zagueirão do time do Icasa, Luísio. O Elivelton, camisa 8 da equipe do Verdão do Cariri, se pintou o cartão, Madeireira Bereril na informação, camisa 8 do Icasa, Elivelton. Na hora de presentear ou decorar a sua casa, vá na Jau Presentes, pensou presentes, Jau Presentes. É, rapaz, o Aloysio tá com olhos de lince, né? Tá com a vista boa. A bola vem tocada mais uma vez no time do Pacatuba pela ponta canhota agora. Vem o Pelé, camisa 7. O Pelé domina, vem ali sobrando, tentou uma batida de longe o atacante do time do Pacatuba. Bola pra fora, só tiro de meta pro time do Verdão do Cariri. Tudo isso com 14 minutos do segundo tempo, placar de 0-0, Campeonato Cearense. Amanhã tem o Crato em campo, precisando da vitória, porque, JF, se o Crato não ganhar amanhã, já estará rebaixado
pra terceira divisão, é assim, JF? Se o Crato voltar a perder amanhã o compromisso agora diante do Horizonte, o Crato já estará com a passagem comprada, malas arrumadas para disputar a terceirona em 2024. Eu vou lhe dizer mais, se o Crato empatar, já tá rebaixado, viu? Se o Crato empatando, já tá rebaixado. Porque o Crato tem 2 pontos, se empatar vai a 3. Se ganhar na última rodada, vai a 6. O Tiradentes já tem 7. Então, empatando, o Crato já tá rebaixado para a segunda divisão. O Crato tem que ganhar, aliás, para a terceira, o Crato tem que ganhar o jogo e ganhar na última rodada e torcer por uns tropeços ainda aí, então, viu? sejamos aqui bem sinceros, honestos com o nosso ouvinte, como é de praxe aqui do Timaço. O Crato estará na terceira divisão no ano que vem. João Filho, deixa o jogo acontecer primeiro, João Filho. Vai que o Crato ganha as duas, aí ele escapa. É o que a gente quer, né? Que o Crato não seja rebaixado. Gostaríamos muito que o Crato estivesse assim como o Icasa, brigando lá nas primeiras colocações. Mas os números mostram o contrário. Então, sinceramente, depende dessas situações. O Crato, na minha opinião, já está rebaixado. Vamos aguardar, João Filho. Vamos torcer para que o Crato saia dessa situação. Fala, Demonti. E não deixa assim, nessa perspectiva que coloca o João Filho, de ser prejudicial também para o próprio Guarani, né? Porque um adversário que ele poderia ter aqui próximo, né? Ele poderia não ter, com o Crato na C e o Guarani na B, né? É verdade, o Guarani foi rebaixado, né? Inclusive com uma derrota vexatória ontem, 7-0 para o time do Pacajus, outro time rebaixado que goleou o Guarani. Aqui estamos com 16 minutos do segundo tempo. Time do Icasa tem falta pela canhota para a cobrança. Doda vai levantar bola da grande área. Capricha, Doda. Capricha aí, camisa 10 do Verdão, para levantar bola da grande área. Alô, meu amigo Lano, de Lano Fubê também, obrigado pela audiência. Toda a galera da Icasa Shop, obrigado pela companhia. Aqui tem falta para o time do Verdão. Prepara-se para a cobrança. Doda levantou para a boca do gol. Bola do tumulto. A bola passa. Se foi pra fora, ninguém tocou nela, ela vai pela linha de fundo, só tiro de meta em favor da equipe do Pacatuba. Gol aonde, JF? Tem gol do clássico lá no Pernambuco, o Sport, o Leão da Ilha faz 1-0 na Cobra Coral, no Santa Cruz. Sport 1-0 contra o Santinha, né assim, JF? Uma rivalidade grande lá no Pernambuco, viu? Aqui Vale FM, oferecimento Grande Veículos, multimarca, seu carro seminovo com procedência e garantia. Você já sabe, é na Grande Veículos. Também conosco, Hotel Amoarama em Fortaleza. Reservas 85-3304-8900. O Felipe tenta fazer um carnaval aqui pela ponta esquerda. Toca a bola para o Barros. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Aí depois acham que eu pego no pé desse rapaz. Você viu esse lance aí do Sérgio Barros agora, Demonti? Eu prefiro nem comentar. Que coisa mais ridícula, rapaz. Pelo amor de Deus. Tiro de meta para a equipe do Pacatuba. 0-0 para você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Batacom, material de construção Batacom Home Center, que o Cariri aprovou, Demonti. De onde veio esse cara, Luiz? A Luiz Vilar sabe tudo. Ele já foi da base do Fortaleza, viu, Demonti? Não evoluiu pro time principal? Não. A resposta tá aí, é né? novo, Luiz? Ele tem 25 anos. Dá tempo a aprender ainda, né, Marco? Talvez, jogador, né? Mas já passou do tempo. Já tinha que evoluir o que evoluiu, né? Mas vamos torcer para dar certo, para que ele melhore. É falta para o time do Icasa no setor do meio campo, placar de 0-0, Pacatuba contra o time do Icasa. Você ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Outra falta em favor do time do Icasa para a cobrança Doda, camisa de número 10. Mas esse time do Icasa é aquela coisa, um time competitivo, correria, time combativo, mas não se vê qualidade técnica nesse time do Icasa, para que a gente seja sincero com o torcedor do Verdão do Cariri.
Falta para o time alviverde para a cobrança. Doda, camisa de número 10. Um dos poucos aí que até chama a atenção pela qualidade. A bola vem tirada ali pela zaga do time do Pacatuba. Com o Michel, volta de cabeça ali o Barros. Tentava ali pelo meio, cortou outra vez a zaga do time da casa. A bola tocada pela ponta esquerda, tenta a jogada com o Pelé pela ponta canhota. Antecipação da zaga da equipe do Icasa. Ganha bem a bola do campo de defesa. Tudo isso para você no Timaço da Vale. 19 minutos do segundo tempo. Placar de 0-0. Em nome de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar também. Pizzaria Hambúrguer Ilval. Aqui vem o Hudson, domina, bate pro gol. Iago Haas salva o Icasa. Tudo bem que a bola foi em cima dele, mas que defesa ali do Iago Haas. Mais uma vez, salvou o time do Icasa. O goleiro do Verdão, Aloysio. Mais uma vez, dessa vez agora o Hudson, quem chegava, bateu, o Iago Haas estava esperto pro reflexo. E a zaga complementou, escanteio para a equipe do Pacatuba e o Icasa vai mudar. Sai o Pingo, entra André Tavares. Sai com a camisa 11 o Pingo, para a entrada do 19 André Tavares. É mais uma do técnico Marcelo Vilar, numa informação para a Atacom. E finalmente o Icasa vai ter um homem de área. Vamos ver o comportamento da equipe do Verdão do Cariri, agora com a entrada do André Tavares. Tem escanteio já cobrado pelo time do Pacatuba. Toque de cabeça, sobrou, bateu pro gol. Iago Haas de novo para salvar o time do Icasa. A bola sobra na grande área, vem outra vez o time do Pacatuba tentando, tira a defesa do Verdão. Bola sobra pela ponta esquerda em favor do time da casa. Tentava ali o Pelé. A bola vai sobrando pela ponta esquerda com o jogador que é o Wesley Silva. Tenta o cruzamento, levantamento na grande área. Time do Verdão que safou-se agora há pouco, porque quase ali, se não é o Iago Haas, que pra mim já é o melhor jogador em campo, teria saído o gol. Vem novamente o time do Pacatuba e o árbitro marca pênalti. Está marcado pênalti. E quem fez foi o Alex Torres. Fez ali o Alex Rocha fez ali o pênalti, camisa 22, na jogada do Davi, ele foi caindo e fez o pênalti mesmo, hein, Aloysio? Fez o pênalti, não há o que discutir. Na descida do Davi aqui pelo lado direito, o Alex Rocha acompanhou e acabou puxando ali o Davi, que caiu, e é marcado pênalti para a equipe do Pacatuba. Péssimo lance para a equipe do Icasa, e vale o Hudson com a camisa 9 para fazer a cobrança. E cartão amarelo pro Alex Rocha, né, na marcação do pênalti. Madeireira Beira Rio na informação, 22 do Icasa. Tudo isso na marca de 21 minutos do segundo tempo. Tem grande chance agora o time do Pacatuba. O Iago Haas já fez 4 grandes defesas durante a partida. Quem sabe agora para defender esse pênalti, mas tá complicado, tá difícil. Torcedor do time do Pacatuba na expectativa nas arquibancadas do estádio João Ronaldo em Pacajus. Não é grande a torcida, mas tem sim torcedores do Pacatuba aqui empurrando a equipe, incentivando para tentar a vitória. É uma grande chance, muita demora para a cobrança. O jogador do Icasa chega ali para tentar complicar um pouquinho, né? Tumultuar ali, tirar a concentração. O Iago Haas vai lá, conversa também com o árbitro da partida, mas está mandando ali o Iago ir lá pro centro do gol para a cobrança da penalidade máxima a favor do time do Pacatuba. 22 minutos do segundo tempo. É a grande chance do jogo pro time que é mandante da partida, o time do Pacatuba. 22 minutos da segunda etapa, prepara-se para a cobrança. Hudson, camisa número 9 no centro do gol. Iago Haas, numa dessas o Iago pega, gente. Partiu, Hudson para a cobrança, bateu, tá lá dentro. Gol do Pacatuba. Para alegria do torcedor do time da casa, o time do Pacatuba, Hudson bateu no cantinho, bateu bem, goleiro no canto, bola no outro. 22:30 do segundo tempo, sai o primeiro gol e é do Pacatuba. Hudson, camisa 9, cobrando o pênalti. Agora 1 pro Pacatuba e casa 0, Aloysio. Com categoria, com frieza, o Hudson na perna direita,
colocou a bola no canto esquerdo do Iago, que por sua vez caiu para o direito. É o primeiro do Pacatuba, agora Pacatuba 1 e Casa 0. Agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. O time de uniforme colorido, azul, amarelo e branco, comemora o 1-0, João Filho. Esse time colorido marcou seu 6º gol no campeonato estadual e é o 6º gol que tomou em casa na segundona. Time do Verdão do Cariri vai ter que buscar um empate pelo menos pra se manter aí, buscar a manutenção da primeira colocação. Tem os jogos de amanhã que também preocupam, hein, Demontier Tenório? Porque o time do Icasa vai ficando com 14, né, Marco? Aí tem o Guarani de Sobral já com 13, Itapipoca e Floresta com 12. Ele pode até ter ou perder essa condição de conforto, a primeira, a segunda posição, enfim. Mas não foi falta de aviso, não. Eu acho até que o time do Pacatuba avisou demais, que estava aumentando cada vez mais a sua disposição. Você lembrou bem, o goleiro Iago, ele fez 4 boas intervenções, até o pênalti que não deu. Eu não lembro, sinceramente falando, de nenhuma defesa feita pelo Maxwell. O Icasa é um time que cisca muito, mas ele não consegue agredir. Ele fica mais no jogo de intermediária, muitos passes errados. Então, o time do Icasa faz um jogo ruim. Eu não sei que diabo é isso, que fora de casa ele não consegue um padrão tal e qual aqui no Romeirão, que também não é lá essas coisas, não. São vitórias difíceis e sofridas também aqui no Romeirão, Marcos. Opinião de Demontier Tenório para Glamodas, estilo e bom gosto na cidade do Crato. Eu falei Glamodas. Falta pro time do Verdão, só um minutinho, JF. Levantamento na grande área, quem sabe o gol de empate, tentativa com Tavares, vem cortando a zaga do time do Pacatuba. Fala, JF. Fase semifinal do Campeonato Mineiro. O América Mineiro faz 1-0 diante do Cruzeiro. E lembrando que amanhã tem um confronto interessante entre equipes que brigam lá na parte de cima, assim como o Icasa. É o jogo entre Floresta e Guarani de Sobral. Pois não, Aloysio? Pintaram 2 cartões, um para cada lado, pro camisa 21 do Pacatuba, o Davi, e também pro Samuel, zagueiro do Icasa. Num lance ali, o Davi reclamou de uma falta cometida pelo Samuel, que por sua vez reclamou. E aí o cartão foi pros 2 lados, se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio, na informação. Conosco também no Timaço da Vale FM Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular, e você parcela em 10 vezes lá na Fox. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Só Fomé Service, investimento Fomé para carros e prédios, Rua José Marrocos 408. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Na Praça do Pio 12 tem Baleia Burger. E Glamodas, é isto mesmo, Glamodas, cintos, carteiras masculinas, bolsas, sandálias femininas, estilo e bom gosto na Glamodas, na cidade do Crato. Demontier Tenório, aqui paradinha técnica, eu quero ouvir a sua opinião, inclusive para falar dessas alterações, porque o Icasa, com um ataque inoperante da Montier, mudou os 3 homens lá da frente, e entraram André Tavares, João Pedro e Felipe Salles. Melhorou o ataque do Icasa ou não, Demontier? Começando pelo Felipe Salles, que ele parece que já voltou no segundo tempo com essa alteração. A entrada do Felipe, ela procurou e até deu a ideia de uma movimentação mais incisiva do time do Icasa. Aí tira o Pingo, que a única coisa que o Pingo fez foi errar um chute feio ali da quina da área. Nada, absolutamente nada mais que isso. Eu até no intervalo tinha citado aqui o desempenho fraco desse atleta Pingo. Entrou o André Tavares, que era titular desse time do Icasa, mas hoje veio no banco de reservas. O João Pedro, entrando no lugar do Felipe Araújo, que eu até falei que é um jogador que tem um bom porte físico, que até parece tratar muito bem a bola, mas é impressionante como a jogada que parte dos pés, quando parte, porque às vezes ele prende a bola em demasia, ela não tem
um caminho mais lógico, mais correto, mais perigoso, enfim. Então você vê, Pingo, Felipe Araújo e Jonathan, eles não conseguiram fazer o Itapipoca sofrer em momento algum. Tanto que eu falei aqui, o Maxwell não fez uma só defesa. Aí já está agora um ataque com o André Tavares, o João Pedro e o Felipe Salles. Não mudou o quadro. O Icasa continua sem fazer o Pacatuba sofrer. Aqui voltou. Pênalti e está perdendo o jogo. Opinião de Demontier Tenório. Reiniciar a partida, falta para o time de casa. Livelton para a cobrança, levantou para a boca do gol pelo alto, corta bem a zaga, tirando por ali Guilherme do time do Pacatuba. Volta outra vez a bola pelo meio, tentativa mais uma vez do time de casa. O toque de bola pela direita, boa jogada, chegou Felipe Salles, ganha bem pelo time do Verdão. Ele puxa a bola pelo meio, caiu, o árbitro manda seguir o lance. Depois o Doda foi driblado pelo Michel. Contra-ataque do time do Pacatuba agora. Verdão tem que ir pra cima agora desse time do Pacatuba. Vem o Pelé, domina o Pelé de Pacatuba, toca a bola pelo meio para Pedro Marlon, tentou bater, espirrou ali o taco, a bola vai sobrando pelo meio com Michel, ele ganha bem pelo time da casa, abriu jogada pela ponta esquerda para Pelé, boa jogada, driblou, levantou para a boca do gol, toque de cabeça, tá lá dentro, mas não tá valendo, marcada a condição de impedimento do atacante Hudson, para desespero do torcedor do Pacatuba. Aloysio Vilar. Seria o segundo do Pacatuba, mas a gente pode observar que tá ficando fácil. E o Pacatuba chegou lá pelo lado esquerdo no cruzamento, o Hudson tocava de cabeça pro fundo das redes. A sorte é que tava em posição de impedimento, então o jogo segue 1-0 pra equipe mandante. E o Gustavo entrou no Icasa, né? Era isso que eu ia dizer, mas não subiu plaquinha nenhuma por ali, Marco. A gente vai daqui a pouco confirmar pro ouvinte, já que o Gustavo está em campo, mas não foi informado ali através da placa quem saiu. E o 22, Alex Rocha, permanece. Eu acho que ele entrou no lugar do Madson já. O Aloysio confirma pra gente aqui no Timaço da Vale. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 17h04 do Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo do Campeonato Cearense da Série B. Segundo tempo de partida, estádio João Ronaldo em Pacajus, 31 do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, Pacatuba 1 e Casa 0. Estaduais pelo Brasil, semifinal do Campeonato Baiano, tá no intervalo, Itabuna e Bahia 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, estamos juntos. O Icasa infelizmente perde o jogo aqui pro Pacatuba pelo placar de 1-0. 1-0, o Verdão vai sendo derrotado, tem mais 15 minutos pela frente para tentar pelo menos um empatezinho, que seria um ponto importante na tentativa do Icasa, não só da classificação já garantida para a próxima fase, mas chegar nas duas primeiras posições e saltar logo para a fase semifinal do torneio. Pois não, Aloysio? Só pra confirmar, quem saiu mesmo foi o Madson com a 6 para a entrada do Gustavo com a camisa 2. 6 pelo 2, o Gustavo está em campo, o Alex Rocha vem pro lado esquerdo e o Gustavo fica lá do lado direito. Informação para a Atacom. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Alô, galera do Baleia. E pra pedir o Baleia, JF, o que é que a gente faz? É fácil demais, é só fazer o pedido pelo 988380548. Tenho outra pergunta pra você. Sim, mestre. Hoje tem o Forró da Ressaca, lá no Clube dos Comerciários. Quais as atrações, JF? A partir das 9 da noite, vamos dançar muito forró com a Cisão, com o Joãozinho do Exu e teremos também o Dilcinho de Oliveira, 9 da noite no bar do Clube dos Comerciários. Forró da Ressaca. Show, JF, não tem cobrança de ingresso, apenas o cover artístico. Isso, Forró da Ressaca hoje lá no Clube dos Comerciários. Levantamento pela direita, vem outra vez o time de casa, tenta a jogada com Felipe Salles, ele tenta achar espaço para o cruzamento, lateral para a equipe do Icasa, para a cobrança, Gustavo, lateral que chegou para ser titular do Verdão, muito experiente, volta a bola pela direita, trabalha a bola para o time de casa, toca a bola para Felipe Salles, puxa a bola pelo meio, tentativa, seria ali com Doda, a bola vai sobrando agora para o jogador que é o Gustavo, dominando bola com Elivelton, movimenta a bola pelo time de casa, faz o passe pela direita para Gustavo, chega ali dominando e marcando a falta ali do atacante ou do lateral do time do Icasa, é
falta pro Pacatuba no campo de defesa. Aqui Timaço da Vale FM, com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Guanabara, satisfação em todos os sentidos, conforto indo e voltando. Pega o Guanabara e vem. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. O Icasa vem tocando bola de cabeça, sobra a bola pelo meio em favor do time do Pacatuba. Quem domina agora é o jogador camisa 8, Pedro Marlon. Toca a bola para Davi, brigou por ela, insistiu pela ponta direita, tentou uma jogada, marcação dupla do time icasiano. A bola sai lateral em favor da equipe do Pacatuba aqui pela direita. Não tem nenhuma pressa para a cobrança o time da casa, que vence pelo placar de 1-0. 34 minutos do segundo tempo. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Informações 3571-0531. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite, revenda joias da Dourados. Pacatuba no ataque, corta outra vez a zaga do time de casa, mas sobrou. Vem ali perigosamente, tentava jogar do Michel. A bola vai sobrando pelo meio, tentativa com Davi pelo time do Pacatuba, chegam dois na marcação, ele prende a jogada ainda pelo time da casa, tentativa ali, era o Bizinga, agora sim com Davi, dominou Davi, fez o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola para Pelé, vira o jogo, lança a bola na grande área, com Wesley Silva, cruzamento, sai o Iago para fazer a defesa, com tranquilidade, o cruzamento não foi bom, mas o jogo já estava parado também, Aloysio. Isso, já não valia mais nada, o Iago estava com a bola, segue o jogo 1-0, vitória do Pacatuba, informou Alain Martelinho de Ouro. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Aqui na Vale FM, 17 horas e 8 minutos, 5 e 8 da tarde do Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense da Série B. Estádio João Ronaldo em Pacajus, 35 minutos do segundo tempo, 35 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, que amanhã no prêmio principal tem picape Estrada mais R$10.000. E hoje é o último dia para você comprar pro sorteio de amanhã. Eu confirmo um pro Pacatuba. Gol de Hudson, cobrando pênalti, casa 0. Bom, Campeonato Gaúcho, estaduais pelo Brasil. Primeiro tempo em andamento, o Internacional vai empatando com o Esportivo 1-1, também pelo Gaúcho, Ipiranga e Grêmio 0-0. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos a Vale FM 99,9. Oferecimento Produtos Ambev. A garotada adora, os adultos também. É feito com amor. Produto Ambev, feito com muito carinho. Aqui o jogo tá parado porque tem um atleta do Pacatuba que tá caído. Ô, Demontier, Tenório, você sente poder de reação desse time do Icasa para buscar pelo menos a marcação do gol de empate neste segundo tempo, Demontier? E tem um detalhe, viu, Marco? O time do Icasa, ele tem... Opa, perdemos o contato aí com o Demontier. Tenório, já a gente retoma aí para que ele possa trazer a sua opinião neste momento delicado, porque a gente não vê o Icasa pressionando, pelo contrário, o time do Pacatuba fez 1-0 e continua dominando as ações no estádio João Ronaldo. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento ESC, pré-vestibular e cursos. O maior índice de aprovação da região do Cariri é no ESC, agora com Preveste Med. Informações 999822476. Vem outra vez o time de casa, tentativa de jogada pela direita, a bola vem com o jogador que é o Doda, trabalha pela direita, faz o passe, entrega a bola do campo de defesa para ele, Velto, vem o capitão do time do Verdão, domina a bola, tem o Sérgio Barros perto dele, se bem que não é muita coisa não, viu? Mas tudo bem, ele troca passes com camisa 5 do time de casa, volta a bola com Doda, movimenta a bola pelo time de casa, tentou ali com João Pedro, bateu errado na bola, recuperação do time do Pacatuba, solta a bola pela ponta esquerda, outra vez a bola vem dominada, vem descendo ali o jogador que é o Michel, lançou na frente para Pelé, a antecipação foi do Iago Haas,
Era o Hudson que tentava por ali, o camisa 9 do time da casa. Sérgio Barros domina a bola pelo Verdão, abriu jogada pela ponta esquerda, toca a bola para o Felipe Salles, perde a posse de bola. Depois fez a falta, né, Aloysio? O Pedro Marco, a segunda vez que ele cai, Marco, e vai ganhar tempo, né? Afinal, tá ganhando, então o que ele puder fazer pra ganhar tempo, ele vai fazer. Pedro Marlon tá em campo, segue a vitória do Pacatuba pelo placar de 1-0, informação para Gênesis Solar. Aqui, Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Alô, Luanson, Arthur e a galera da 1º de maio, dizendo que o Icasa é muito diferente jogando longe da Arena Romeirão. Fala, JF. Um abraço aqui para o Roberto Ribeiro, o Gabriel, o Júnior, Miguel, o Dedé, Galo Preto, o Gil Balada e o Zé Beré, lá na Vila Fátima. Obrigado pela audiência. E um abraço pro nosso querido Matheus Ferreira, o Ferreiraço da Vale FM. Amanhã tem programa especial com o Jucimar, com o Matheus, a partir das 8 da manhã, no fim de semana da Vale FM. Um abraço também pro Adriano Dias em Barbalha, mais uma alteração, e o cara que fez o gol vai pegar o beco agora, hein, Aloysio? Vai pegar o beco ali, o camisa 9, Hudson, para a entrada do 19, Diogo Souza. Sai o Hudson com a 9, entra o 19, Diogo Souza. A segunda alteração do técnico Júnior Cearense na equipe do Pacatuba. Informação para a Atacom. Em nome também de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, e Glam Moda. Cintos, carteiras masculinas, bolsas, sandálias femininas é na Glam Moda, na cidade do Crato. Também para a churrascaria Mão de Vaca, a melhor do Cariri. Bola pelo alto, tentativa do time do Pacatuba, brigou por ela, faz o passe ali, Davi, vem tirando a zaga do time de casa de qualquer maneira, como Elivelton brigou ali, tentava o Felipe Salles, antecipação agora do Michel, corta bem pelo time do Pacatuba, volta a bola pelo meio, tentativa de jogada no Doda, por baixo, tocou nela ali, o jogador do time do Pacatuba, o Pedro Marlon, a bola sai, lateral para o time alviverde, que já vai processar mais uma mudança, o time do técnico Marcelo Vilar. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. No Timaço da Vale FM, 17 horas e 12 minutos, 5 e 12 da tarde. Obrigado, torcedor, pela companhia. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense da Série B. 40 minutos do segundo tempo, estádio João Ronaldo em Pacajus. No placar do Cariri da Sorte, o Icasa vai perdendo o jogo. 1 pro Pacatuba, 0 para o Icasa. Estaduais pelo Brasil é gol do Internacional, que faz 2-1 para cima do Esportivo. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Tamo junto pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, você tem Jornal Nova Manhã da Vale FM. Às 12 horas, o nosso tradicional Jornal Meio-Dia. E às 18 horas e 5 minutos, programa Vale Esportes, com o Timaço da Vale FM. Time do Icasa não mostra nenhum poder de reação, mesmo com as alterações. E mais uma foi processada, hein, Aloysio? Ô, Marco, e pelo visto, aquela regra das 3 paradas não é válida no Campeonato Cearense da Série B. Porque parece que não, foi a quinta mudança e a quinta parada, né? Entrou de 1 por 1. E agora saiu o Alex Rocha com a 22 para a entrada do 17, Alex Mineiro. 22 pelo 17, Alex Mineiro em campo, informou o atacante. E vem o time do Icasa para o ataque, tentativa do Felipe, sabes quem sabe agora? Felipe tentou a jogada, brigou por ela também. Vem ali o João Pedro tentando, o Tavares está na grande área esperando bola, a bola não chega e o árbitro deu falta. O Demontier Tenório já está com a gente, que eu quero saber do Demontier já, porque veja bem, o técnico Marcelo Vilar colocou ali o jogador camisa 19, o Tavares, que é reconhecidamente um jogador de área, né, Luiz? Só que a bola não chega. Se você tem um centroavante esperando a bola não chega de jeito nenhum, nem na intermediária do time adversário, então fica uma peça nula ali, o centroavante parado, né? Parado entre aspas, né? Ali, bem posicionado entre os zagueiros, mas a bola não chega, né, Luiz? Ele não tem o que fazer, porque a bola não chega nos pés dele. O meio campo do Icasa realmente não existe nesse momento. O Felipe Salles e o Doda, que poderiam fazer essa função, Marco, ficam ali também anulados pela boa marcação da equipe do Pacatuba, que também aproveita para fazer, né, aquela cera, enfim, ganhar tempo. Afinal, tá vencendo e o jogo tá chegando ao final. E o comentarista aqui é o Demontier Tenório, eu vou meter minha colher. Essas alterações do técnico Marcelo Vilar não surtiram nenhum efeito. O Icasa está um time extremamente
desorganizado. O Marcelo Vilar conseguiu piorar o que já não estava bom nesse segundo tempo, com alterações que realmente não deram pra gente compreender até agora, hein, Demontier Tenório? Tá difícil do Icasa pelo menos empatar esse jogo, Demontier. E eu já tinha até falado sobre essa situação do time do Icasa, que ele não tem um setor de criação efetivo, alguém que possa significar um instrumento melhor para orientar, para ser uma referência, para conduzir para a melhor situação. E a bola termina sem chegar com muita qualidade no ataque. Salve quem puder, um por todos, todos por um, e nessa história acaba não ficando com nenhum. Muito individualizado, por exemplo, o Felipe Araújo já saiu, prende muito a bola. Essas mudanças aí, de fato, a gente não vê uma efetividade maior na ligação entre o meio campo e o ataque. O Doda se esforça muito, mas não consegue ou não tem conseguido ser esse instrumento, enfim. E agora, numa situação pior, porque o Icasa aqui e ali tenta arriscar, mas ele está dando o contra-ataque ao time do Pacatuba, que até já fez o segundo gol, que por sorte não valeu. E nessas investidas para a base do contra-ataque, o Pacatuba faz certo também. Ele dá uma segurada na bola lá na frente, porque 1-0 já seria um grande resultado, Marcos. Opinião de Demontier Tenório, aqui no Timaço da Vale FM, segue 1-0 Pacatuba, 44:30 do segundo tempo, falta pro time da casa. Teve mais alguma alteração aí, Aloysio Vilar? Sim, na equipe do Pacatuba saiu 8 Pedro Marlon para a entrada do Ítalo com a 5, 8 pelo 5, Ítalo em campo na equipe do Pacatuba, informação para a Atacom. O técnico do Pacatuba coloca um volante para segurar um pouco mais o resultado, muito embora não haja nenhuma pressão por parte do time do Icasa. O Verdão do Cariri não demonstra nenhum poder de reação. A impressão que passa é que o Pacatuba está mais perto de fazer o segundo gol do que o Icasa de marcar o gol de empate. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento produtos Panebom, pão nosso e massa para pastel Tasquinha. Também para Hotel Amoarama em Fortaleza e Gel Presentes. Levantamento feito para a boca do gol, bola da grande área, tentativa ali do time do Pacatuba. Vem outra vez a bola tocada pelo meio, buscava a jogada ali o Diogo Souza. Contou bem a zaga do time do Icasa. Mais 7, Aloysio. Vamos até os 52, mano. Dá tempo ainda pro Icasa até tentar marcar o gol de empate. O problema é a limitação técnica do time do Icasa, que mais uma vez não apresenta um bom futebol. Ih, rapaz, o Felipe Salles ali tava se estranhando com o jogador do time do Pacatuba. Com Pelé, viu? Vai brigar com Pelé, não é boa coisa não, né? Boa coisa não, mas o juiz deixou por isso mesmo, segue o jogo 1-0 Pacatuba. Em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque do cartão. Conosco também, Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro. Fox, a melhor assistência técnica pro seu celular. E você pode parcelar em até 10 vezes lá na Fox. Lateral pro time do Pacatuba aqui pela direita, que não tem nenhuma pressa para a cobrança. Já estamos com 46 minutos. Sinalzão do Timaço marcando. Lateral cobrado pelo time do Pacatuba, 47 minutos do segundo tempo, placar de 1-0, perde o time do Icasa, vem o Pelé, chegam 2 na marcação, a bola acaba saindo lateral em favor do time do Pacatuba, que tem um jogador em campo aí, o 16, dá uma conferida aí, meu querido. O lateral direito, já estava em campo antes, né? Isso. Então a bola vem tocada para o Davi, brigou por ela, chegam 2 da marcação, chega ali o Sérgio Barros, o Davi sai dos 2, vem também ali para a marcação o Alex Mineiro, último toque do atacante do time do Pacatuba, então é tiro de meta para a equipe do Icasa. 47 minutos do segundo tempo, o Icasa perde por 1-0. Você ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Infelizmente, derrota ontem do Guarani na primeira divisão, derrota do Barbalha ontem pro Caucaia, o Icasa perde aqui pro Pacatuba, amanhã tem um Crato contra o Horizonte lá no Mirandão, vamos esperar que o Crato pelo menos salve o final de semana da região do Cariri.
mas depender do Crato na atual situação também, hein, Luiz? Tá difícil nosso futebol caririense. Na primeira divisão já era, né, Marco? Acabou, foi finalizada a participação de uma forma vergonhosa, apesar de que o Barbalha conseguiu escapar, mas isso não é mérito também, assim, pra o que a gente queria, né? Enfim, agora na segunda divisão, o Crato bem próximo de ser rebaixado. Isso pode acontecer inclusive amanhã e o Icasa tá aí perdendo, mesmo líder, mas não apresenta um grande futebol que convença o seu torcedor fora de casa. É verdade, alô Luiz Vilar conosco no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, alô Raimundo Nonato, também o Miguel, motorista da Bender Mix, obrigado então pela audiência, Miguel, obrigado pela companhia, alô Ronaldo Gonçalves, também ouvindo a gente, Anderson, tá ligado na transmissão do Timaço, todo mundo mandando mensagem também no nosso chat, no canal do YouTube Rádio Vale FM 99 Oficial. Aqui a bola vai sobrando pro goleirão Iago Haas, para fazer a defesa pelo time do Icasa. Aqui você tem Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. O Icasa de forma desorganizada vem tentando a marcação do gol de empate, mas é sem jogada trabalhada, né? Aquela coisa, é bomba meu boi, dá chutão pra frente e aí... Vê o que acontece, né? Essa é que é a grande verdade. O time do Pacatuba realmente bem mais organizado. A bola pela ponta esquerda com Pelé, domina, mas a bola já havia saído. O árbitro manda seguir tudo isso. A bola em favor do time do Icasa. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Só que o árbitro, agora atendendo a sinalização do assistente, manda voltar pro tiro de meta. Não foi assim, Aloysio? Exato, ele tinha dado continuidade no lance, mas mandou voltar a cobrança do tiro de meta pelo goleiro Iago Haas. Segue a vitória do Pacatuba pelo placar de 1-0 no estádio João Ronaldo, informou Ares Móveis. Em nome também de Dourados, semi-joias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados. WhatsApp 999933031. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. E com apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Sinalzão do Timaço marcando 49 minutos, 50 para sermos mais precisos, vamos até 52. O Icasa vai ter mais 2 minutos para tentar o gol de empate. O problema é que o Icasa não está fazendo por onde, né? Muito pelo contrário, é o Pacatuba quem pressiona. Goleiro Iago Haas bota a bola para a linha lateral para o time do Pacatuba. O Icasa volta a jogar mal e volta a perder no campeonato, segunda derrota, mas o Verdão permanece na liderança. Claro, tem o jogos de amanhã e muito provavelmente o Icasa poderá perder a liderança da competição, principalmente se houver uma vitória do Guarani de Sobral ou do time do Floresta. Quem vencer assume amanhã a liderança do campeonato. O Icasa tem que torcer por empatezinho, né, para segurar um pouco os dois. Aqui a bola pela direita com o Michel, já tá parado o jogo, não tá valendo nada disso. A bola favorece o time do Icasa no campo de defesa. Demonte e Tenório, falta 1 minuto. Torcedor do Icasa ainda pode ter esperança, né, Monte? Com esse padrão aí é discutível, sabe? Eu acho que a esperança acabou naufragando no curso desse segundo tempo. Se esperava um Icasa melhor, fez várias alterações, mudou todo o ataque, mas não produziu o suficiente. E o Itapipoca consegue, no histórico curto, nesses embates, Marco Valério, já deixando um abraço para todos os amigos do Timaço da Vale FM, o primeiro gol. 2 jogos apenas pela segundona do Pacatuba, você fala, né? Icasa 2-0. Eu volto ainda? Volta, daqui a pouquinho você volta, rapaz. Tá certo. Você aqui é titularíssimo, você volta já. Finalzinho de partida, vai acabar no estádio João Ronaldo. 1 pro Pacatuba, 0 pro Icasa. Talvez o último lance do jogo, estamos chegando aos 52 da segunda etapa. Vamos lá, Alex Mineiro levantou pra boca do gol, bola pelo alto, corta a zaga do time do Pacatuba. Volta outra vez o time do Icasa pro câmera ataque, bola com o Gustavo, tentava, vem tirando o Michel, terminou. Termina o jogo em Pacajus, torcedor da casa comemora.
Torcedor do Pacatuba comemora a vitória, que é muito importante para que o time de Pacatuba continue brigando pela classificação para a próxima fase. O Icasa já está classificado, mas quer as duas primeiras posições, ou uma das duas primeiras colocações, para ir passando logo direto para a fase semifinal. Claro que o Icasa ainda vai ter um jogo na próxima semana contra o Floresta na Arena Romeirão, mas aqui, Aloísio, o Icasa saiu derrotado. E como a gente sempre procura trazer a verdade, né? Sempre traz a verdade para o torcedor. Resultado justo. Daqui a pouco o Demontier Tenório comenta. Pacatuba 1, Icasa 0. Ganhou. O melhor, infelizmente, não foi o nosso time aqui do Cariri, hein, Aloísio? É verdade, Marco, e só não foi maior este placar por conta da atuação do Iago Haas, que fez boas intervenções. Eu diria que foi o grande nome do Icasa no jogo de hoje. Quando o goleiro aparece mais, você já sabe, né? O time não foi bem. O Icasa, novamente, fora de casa, não conseguiu estabelecer um padrão de jogo, né? Tava uma bagunça, realmente. E as substituições efetuadas pelo técnico Marcelo Vilar não surtiram nenhum efeito. Lembrando que o Icasa já tinha aí a deficiência no meio campo, já não tinha o Jardel e também o Emerson Catarina, que ficaram em Juazeiro machucados, perdeu também o Hércules por conta do terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Tirol, e hoje, infelizmente, aqueles que estiveram em campo não conseguiram atender aquilo que com certeza o técnico Marcelo Vilar pretendia trazer para esse jogo de hoje. Enfim, Marco, agora é esperar pela última rodada, diante do Floresta, é sábado na Arena Romeirão, último jogo desta primeira fase, tentar aí pelo menos a segunda posição. Claro, queríamos a primeira, mas se classificar em segundo também, o Icasa já vai avançar diretamente para as semifinais da competição. O Icasa permanece agora com 14 pontos, já que não pontuou aqui contra o time do Pacatuba. O Guarani de Sobral tem 13, enfrenta amanhã o Floresta, que tem 12. O Itapipoca também tem 12 e vai pegar o Tirol, não é? Então, quer dizer, o Icasa poderá ser ultrapassado amanhã